Foi aí, né? Pô, aqui. Aqui. Vamos lá. Já acomoda aí. E vamos nós. Feito, feito. Vamos lá, então. Acho que foi aqui que nós paramos, né? Ocitocina. Eu me lembro que a gente comentou, né? O hormônio do parto. Boa noite. Hã? Nada, só te dei boa noite. Ah, chegasse. Aqui, ó. Foi aqui que nós paramos, né? Então, olha aqui, ó. A gente conversou da ocitocina, tá? O hormônio também chamado de hormônio do parto, por quê? Porque é um hormônio, né, que vocês, mulheres, liberam, né, naturalmente, tá? Principalmente próximo ao parto, para facilitar as contrações do útero, né? Para que o útero consiga, vamos dizer assim, expulsar, né, o feto, a criança, tá? Também faz uma dilatação do útero, né? Isso facilita a passagem pelo canal vaginal, né, da criança, no caso de um parto normal, ok? E, ao mesmo tempo, é também um hormônio responsável, olha a palavra, tá? Pela ejeção, ou seja, pela liberação do leite, tá? Então, vai fazer a contração de uma musculatura lisa, olha a importância, né, dos tecidos aí, ó, como eu sempre falo para vocês. Às vezes, os tecidos, eles podem não cair diretamente, mas eles vão cair sempre relacionado à fisiologia ou anatomia, alguma coisa do tipo. Então, ó, ele vai fazer a contração. Não esquece que o útero também é de uma musculatura lisa, não estriada, como vocês quiserem. Assim, então, essa musculatura lisa das glândulas mamárias vai causar a ejeção, a saída desse leite, tá? Então, ó, o estímulo aqui, né, também pode ser dado, ó, por uma sucção da mama, tá? Pelo bebê, que é aquele primeiro, né, aquela primeira, vamos dizer assim, mamada que a criança dá após o parto, tá? Em casos, por exemplo, que a mãe, né, está tendo dificuldade para que aconteça a saída do feto, e, né, o médico ou ela prefere o parto normal, então também dá injeções, né, de ocitocina para que ela também tenha maior, né, contrações, né, e dilatação para que ela consiga então ter esse parto normal, tá? Então isso aqui a gente tinha conversado na última aula. Bom, fala. Tem como voltar? Não precisa voltar. Mas ali, a contração da musculatura lisa, tipo, a musculatura lisa é um movimento involuntário ou voluntário? Involuntário. Tá. O músculo liso, todos os músculos lisos são involuntários. Tá? Então, se tu pegar aqui, ó, tanto no útero, né, como no canal, ali parte do canal vaginal, né, mas principalmente o útero, e aqui a musculatura que está associada às glândulas mamárias, elas são musculaturas lisas. Então, a gente não tem controle. Então, vai ter que ser ou o sistema nervoso ou o sistema endócrino para fazer esse controle, tá? Bom, e aí a gente passa, né, para agora, aqui está como terceira glândula, eu coloquei, mas lembra que é a segunda glândula, tá? A gente conversou a primeira, que não é uma glândula, mas sim uma parte do cérebro, que era o quê? Era o quê? Era o quê? Era o quê? Era o hipotálamo, tá? Então não esquece que o hipotálamo é responsável pela produção de hormônios, inclusive este aqui, né? E este aqui, ou seja, o ADH, o antidiurético, né? Assim como a ocitocina, são produzidas no hipotálamo e liberados pela neurohipófise. Então não é a neurohipófise que produziu eles, tá? Só para te lembrar. E aí o terceiro, vamos dizer assim, o terceiro local produtor aí de hormônios, né? Que é a tireoide. Então, uma glândula super importante, também aparece constantemente nos vestibulares e no Enem, porque tem, né, regula aí, vamos dizer assim, a taxa metabólica, o que nós chamamos de metabolismo basal, que a gente já conversa. Então, ó, localizada, né, na região do pescoço, tá? É uma característica ali próxima, ao redor ou próxima à glote, né, e produz 3 hormônios, olha só, hein? Então, é o T3, né, o T4 e a calcitonina. Tá? Então, T3, triiodo, né? Então, já está te dizendo alguma coisa. Aqui vai ter 3 moléculas de iodo, aqui vai ter 4 moléculas de iodo,
né, no T4, e a calcitonina, que é um outro hormônio que, vamos dizer assim, não se dá tanta relevância como o T3 e o T4, mas também vai estar associado aí à tireoide, tá? Bom, então o T3 e o T4, veja bem, tá? O T3 e o T4, a nível de ensino médio, a gente fala deles como se tivessem a mesma função, tá? Depois, lá no ensino superior, tu vai ver que eles têm diferenças até consideráveis, tá? Mas atuam no metabolismo de uma forma. Um vai atuar mais no metabolismo de proteínas, o outro vai trabalhar mais no metabolismo de carboidratos e lipídios, tá? O que nos interessa saber aqui, ó, que olha só, que eles vão atuar, olha só, estimulando o metabolismo energético. Então, é eles que vão acelerar ou não o metabolismo de determinadas hoje de manhã. Ah, Bem tá, cedo. pode deixar. Pode deixar, amanhã de manhã, tá, Nalanda? Aí o que acontece? Ai, tá ligado. Ainda sorte que foi só isso, né? Pior é se tu manda um recadinho aí, mais assim. Não, me perguntaram se eu tinha feito a inscrição do Enem. Eu disse fiz hoje tá. cedo. Olha aqui, ó. Então, estimula o metabolismo energético, tá? Então, o que ele vai fazer? Eles podem acelerar ou diminuir, tá? A taxa metabólica. Com isso também, a pessoa pode, né, ter aquela situação que a gente sempre fala, é magro de ruim, né, come um monte e não engorda nada, tipo a Nalanda aí, ó, sempre mastigando, né, comendo um salgadinho rico lá em, olha lá, o sódio, tá? Quase explodindo a pressão dela, quase tendo um AVC. O mais barato. Ainda hoje eu tava vendo, Elton, cheio de monossacarídeo. É de bacon esse aí, não é de bacon? Não, é de churrasco. Churrasco, é quase. 1,40. Depois tem que te trazer de como é que é, de lanchinha, aquela lanchinha de, como é que é, móvel para Rio Grande, que tu sabe que aí não tem nem postinho de saúde. O que, né? É o que o dinheiro dá porque as moedinhas contadas. Tá bem. Olha aqui, ó, vai chorando. Ó, aí o que nós temos aqui, ó? Estimula o metabolismo energético. Perfeito, ó, estimula, tá? Aumenta a taxa de respiração celular. Pensa, se eu vou aumentar a minha taxa de metabolismo energético, eu também tenho que aumentar a taxa de respiração, porque quem faz o metabolismo energético nas células é a mitocôndria. Então, olha como esses hormônios estão associados com esse metabolismo basal, consomem mais, né, carboidratos ou não, consomem mais lipídios ou não e, consequentemente, produzem mais energia. Tá? Então, esses dois hormônios estão associados a isso, mais ou menos energia na célula. Por isso que as disfunções ligadas, né, a esses hormônios vão te dar essa doença aqui, ó. Ou essas que a gente vai ver na sequência. Então, o excesso dos hormônios T3 e T4, pode ver que eu não falei da calcitonina ainda, né? Vem depois, tá? O excesso desses hormônios ou o excesso de produção, né, ou o excesso de atividade da glândula tireoide, ela vai causar, então, o que nós chamamos de hipertiroidismo. Ok? E veja, o hipertiroidismo não tem inchaço da glândula, tá? Ele não está associado a inchaço da glândula, apenas com a superprodutividade ou a superprodução ou uma grande produção desses hormônios, tá? Então, o que a pessoa começa a ter? Ó, hiperatividade. Aí, dentro dessa hiperatividade, né, tá sempre se mexendo, balançando a perna, tem calores, né, sudorese, suor em grande quantidade, né? Uma pessoa que é muito característico é a agitação, tá? Que não para de caminhar, que levanta, senta, aí se senta, né? Tá sempre balançando, sabe aquela pessoa que tá sempre balançando as pernas, tá sempre coçando, mexendo alguma coisa? Então, isso que vai causar aí no caso da hiperatividade, tá? Perda de peso muito rápido, e aí quando a gente fala de muito rápido, é, por exemplo, assim, ó, não é 2, 3 quilos, né? A gente tá falando aí de 10, 15, até às vezes 20 quilos em questões de meses, 2 meses, tá? E isso não é bom, lembra, né? Que isso aqui é um problema, uma disfunção da glândula, tá? Para mais, ok? Exoftalmia, tá? Exoftalmia é uma situação que é onde o globo ocular ele acaba saindo, né, da órbita aqui. Então, o globo ocular ele fica para fora da órbita, tá? É um caso extremo, né? É um caso extremo, mas nesse caso aí, né, ele obviamente que pode chegar, né, a esse ponto, né, de que aconteça isso aí, tá? Aí só tem história. Depois, ó, ainda um outro problema, né, o bócio, que é esse inchaço na glândula do pescoço, que é muito anormal, né, no hipertiroidismo, tá bem?
É anormal. Ele pode acontecer, mas é anormal aqui no hipertiroidismo. Bom, depois aqui na sequência, ó, olha as situações. Então, isso aqui que a gente estava falando é exoftalmia, tá? Então, os olhos, ó, eles acabam vindo para fora aqui da órbita, tá? É um caso, como eu falei, extremo. Ó, o bócio, que é a inflamação, né? A inflamação, o inchaço da glândula, que, como eu falei, também não é comum, ele é mais comum, na disfunção para menos, tá? É só na tireoide. Ele pode causar outros problemas, tá? Ele pode causar outros problemas correlacionados que agora a gente vai ver, porque no caso que são os mesmos sintomas do hipotiroidismo, mas ele pode causar um inchaço, sim. Tá? Então a gente chama de, aqui nesse caso, né, pelo inchaço da glândula, então a glândula acaba inflamando e acaba inchando, tá? Então, duas imagens aí só para ilustrar o que a gente está falando. Bom, agora sim, ó, o hipotiroidismo é uma situação que acontece o quê? Ó? Deficiência dos hormônios T3 e T4, tá? Essa deficiência pode ser por uma disfunção da glândula, te lembra disso? Ou pode ser por ausência de algum, vamos dizer assim, ingrediente, tá? E aí a ausência desse ingrediente é o iodo. Basicamente é o iodo, né, que a gente tem na alimentação. Bom, ou, olha só, destruição autoimune da tireoide, que a gente chama de tiroidite. Também não é, vamos dizer assim, não é raro de acontecer, tá? Como se fosse nossas células de defesa acabam reconhecendo a tireoide como fosse algo estranho no corpo. E aí acabam atacando, e aí ela deixa de produzir os hormônios. Agora, não esquece, né? É praticamente tudo ao contrário do que a gente viu no hipertireoidismo. Então, as consequências, ó, diminuição do metabolismo celular, então não tem mais aquela agitação, não tem mais aquela hiperatividade, né? Ao invés de perder peso, a pessoa vai ganhar muito peso em muito pouco tempo, a 30 quilos, 40 quilos às vezes, em questão de meses, tá? Bradicardia, que é a desaceleração do coração, né? Então os movimentos ficam mais lentos, tá? Mixedema, que é o inchaço na pele, por exemplo, aquela pessoa que tu aperta assim, sabe? Tu aperta assim na pele e parece que fica profundo, assim. Uma perna, principalmente os membros inferiores, né? Os membros de uma forma geral, mas os inferiores sofrem mais com isso, que retém muito líquido. Por quê? Porque aí não está funcionando. E aí, de novo, ó, o bócio. Então, só para vocês entenderem, o bócio está associado, na verdade, a esse inchaço da glândula. Ela pode ser causada no hiper? Pode, mas é mais comum no hipo, tá? Por quê? Porque a glândula vai tentar compensar aquilo que ela não... Vamos supor que o bócio se dá pela falta de iodo, tá? Então, o que o meu corpo vai fazer? Bom, ele vai entender da seguinte forma. Bom, não tem iodo. O iodo que tem é muito pouco. Então, eu vou produzir mais células para produzir mais hormônio. Só que aí o que acontece? Começa a acontecer o inchaço da glândula, e esse inchaço da glândula vai fazer com que ele não produza, mesmo assim, ele não consiga produzir os hormônios. E aí, obviamente, né, aquela glândula fica inchada e acaba formando o que a gente chama de papo ou papeira, tá? Então, existe para mais, existe para menos, ok? Bom, agora algo que não é comum, mas como eu falei para vocês na outra aula, lembram? Já caiu diabetes insípidos. O mais comum sempre falar é diabetes mellitus, que é aquela que tem a ver com açúcar. A diabetes insípidos tem a ver com a quantidade de água. Então, é uma doença, né, ou uma característica, ou uma deficiência, aqui nesse caso, né, que a gente tem que ter cuidado. Ó. O hipotiroidismo na infância. Então, quando é criança, né, lá, 7 anos, 6 anos, 5 anos, né, 9 anos, ela desenvolve o hipotiroidismo. Ou seja, a glândula deixa de produzir por alguma situação, tá? Os hormônios T3 e T4. Vejam bem, por enquanto a gente está falando só de T3 e T4, tá? Que tem a ver com o metabolismo basal. A gente chama de basal porque está na base, está lá dentro da célula. E aí, por que está lá dentro da célula? Porque é lá que produz energia, é lá que vai consumir o carboidrato, né? E assim por diante. Então, essa doença, quando a criança desenvolve, a gente chama de cretinismo. Ok? Então, ó, se caracteriza, então, pelo comprometimento de crescimento dos ossos e dos dentes, retardamento mental. Esse aqui é o mais grave, tá? Então, toma cuidado, toma muito cuidado quando eles falam assim, uma deficiência, a criança não cresceu, a criança isso, a criança aquilo, né? A deficiência na alimentação, a criança não cresceu, a criança não cresceu, a criança não cresceu. Legal, tá?
Aí o que tu vai pensar de cara? Ah, vitamina D, né, do raquitismo, ou, por exemplo, cálcio, e vai estar lá. Tenho certeza que vai estar lá. Ah, vai estar lá cálcio, vai estar lá vitamina D, ok? Mas aí, por exemplo, ele fala que é o hormônio. Bom, e aí tu sabe, né? Que agora, a partir de hoje, tu deve saber que, então, que se tem uma deficiência, um problema de hipotiroidismo, essa criança desenvolve hipotiroidismo, vamos supor que ele caracterize a criança não crescia, não sei o quê, apresenta olha só, apresenta um inchaço no pescoço. Bom, então isso aí já está te indicando que é o cretinismo, tá? Que é, então, um hipotiroidismo em crianças, tá bem? Então, tá vendo como é que eles podem abordar isso aí? Eles podem pensar assim, ó, te induzir para escrever lá, por exemplo, vitamina D, para o caso do raquitismo, embora raquitismo seja deformação óssea e não ausência de crescimento ósseo, mas fala, né, tá sempre associado ao osso, assim como cálcio, assim como potássio, assim como os carbonatos cálcios, fosfatos de cálcio, entende? Isso pode te induzir para isso e não ser nada a ver, ser um problema hormonal, como a gente está vendo aqui, ó. Não é normal, Lara, tá? Não é normal, até pelo contrário. É mais fácil em adultos do que propriamente em crianças, mas pode acontecer, tá? Tranquilo? Aí, de novo, né? E tem um caso mais sério que é o retardo mental, ou a letargia, né? Como se chama em alguns casos. Bom, e aí a gente chega na calcitonina, que é o hormônio B aí, tá? A gente colocou lá ABC, mas aqui tá como B porque é o segundo. A gente tratou junto T3 e T4. Então, olha como ele está associado aí, ó. Atua diminuindo a quantidade de cálcio do sangue, tá? E aumentando a concentração deste íon nos ossos. Ou seja, é o hormônio responsável pela absorção de cálcio nos ossos. Viram? Tem um hormônio que controla isso, tá? Então, a gente diz, olha só, que se ele vem com aqueles nomezinhos feios, ó, ele tem uma ação hipo, quer dizer baixo, né? Diminuição, calcemiante, ou seja, ele vai causar uma diminuição de cálcio no sangue. É isso que isso aqui quer dizer. Ação hipocalcemiante quer dizer isso, tá? Diminuição no sangue. Tranquilo? Ô, Elton, Fala. mas diminuir o cálcio não é ruim? Não, porque ele precisa ser absorvido, tu precisa ter cálcio. Mas agora tu vai ver que eles vão ter agora, tu vai ver que agora nessa próxima glândula aí, a gente já vai ter um equilíbrio. Tá? Enquanto um vai colocar... Fala. Mas, tipo assim, a quantidade de cálcio no sangue aí não é bom, mas se ela for direcionada para os ossos, aí sim, aí é válido ou não. É que, na verdade, assim, vamos lá, tu te alimentou, tá? Vamos supor, leite, né? Leite tem bastante cálcio, beleza. Aí o que acontece? Tomasse o leite, foi absorvido, os nutrientes foram absorvidos, caiu na tua corrente sanguínea. Pensa assim, ó, tu tem níveis aceitáveis, né? Por exemplo, agora mesmo, antes da aula, a Valentina me mandou a foto de uma questão que era de células do sangue, mas só lá, tu tem um nível mínimo e um nível máximo, ok? Pequenas variações, elas são desconsideradas, tu entende? Pequenas variações. Então, vamos lá, se o limite é 5.000, tá? O limite é 5.000, e tu tá com 5.100. E aquilo ali, o médico assim, é uma coisinha, ou, né, alguma coisa, é desconsiderado, porque é baixo. Agora, não, o limite é 5.000 e tu tá com 7.000, bom, aí é uma diferença, né, vamos dizer assim, um desvio muito grande. Tá? Agora, vamos lá. Tu absorveu esse cálcio. Bom, se tu tá com baixa quantidade, obviamente que esse cálcio vai ficar circulante, entende? Não vai ser tudo absorvido. Teu corpo vai entender que esses níveis estão baixos, desde que a tua glândula não tem nenhuma disfunção, tá? Pensa assim num corpo sadio, num corpo normal. Então, ele vai manter sempre dentro daqueles limites, tá? Então, assim, ó, bom, tá baixa quantidade. Então, tu tomou lá um copo de leite, aumentou. Então, ele vai tirar aquele pouquinho ou vai deixar também, porque aí tá dentro daquele máximo e mínimo. E aí teu corpo entende, teu corpo percebe, sabe como, Lara? Foi até bom tu ter perguntado. Através, por exemplo, do feedback. Só que agora não é com outro hormônio, tu entende? Agora é, por exemplo, com a quantidade que tem no sangue. E essa quantidade, vamos dizer assim, dá um sinal
para a glândula. Ó, não precisa liberar, porque a quantidade está dentro de uma normalidade. E se baixar muito, o que vai acontecer? Vai tirar todo aquele açúcar, aquele cálcio do sangue. E isso pode causar um desequilíbrio osmótico, tá? Nos rins, pode causar problema, por exemplo, de contração ou de não contração, lembra? Porque o cálcio participa da contração, então tu não vai ter uma contração e aí tu pode ter uma parada cardíaca, por exemplo. Porque se teu coração não contrair, relaxar, que a gente chama de sístole e diástole, o que vai acontecer? Vai ter uma parada cardíaca. Então tu tem que ter um limite para ele estar sempre circulante, para que ele possa chegar, né? Não só no coração, estou dando o coração como exemplo, mas, por exemplo, no diafragma, que tem contração involuntária, no útero, nos músculos, se tu estiver fazendo uma atividade física, entende? Então, tu tem que manter, vamos dizer assim, um limite mínimo e um limite máximo para que aí tudo funcione perfeitamente. Porque senão não vai acontecer. Aí, como eu estava falando, olha só, as paratireoides são 4 glândulas, ó, que ficam junto à tireoide, tá? E que produzem somente um hormônio. Essas 4 glândulazinhas aqui produzem um único hormônio, chamado de paratormônio. Tá? Então, ó, tireoide 3, T3, T4, metabolismo. Né? Calcitonina absorve cálcio do sangue para os ossos. Tá? Já o paratormônio, olha a função dele. Olha só, responsável pelo aumento dos níveis de cálcio no sangue. Tá vendo? A calcitonina colocava no esqueleto, o paratormônio tira do esqueleto. Entende? E eles ficam fazendo, ó, sempre esse ciclo, sempre esse equilíbrio. Enquanto um deposita calcitonina, o outro retira paratormônio. Para que eles mantenham, olha aqui, ó, retira dos ossos, aumentando o nível deste íon na corrente sanguínea. Tá? Então, olha só, paratormônio e calcitonina realizam controle dos níveis normais, que é o que eu vim explicando, de cálcio no organismo. Entenderam? É uma ação antagônica. Enquanto um aumenta, o outro diminui, para que fique sempre dentro de uma normalidade. E assim vai. Tá? Então, olha só. Vamos pegar esse esquema aqui que eu coloquei. Ó. Alta quantidade de cálcio no sangue. Tá? Se tem uma alta quantidade de cálcio no sangue, quem é que é liberado? Calcitonina. Por quem? Pela tireoide. Ok? O que a calcitonina vai estimular? A deposição desse cálcio nos ossos. Ok? Baixou, mas vamos supor que baixou muito esse cálcio no sangue. O que vai acontecer? Paratormônio é liberado pelas paratireoides. Tá? Para fazer o quê? Retirada desse cálcio, né? Essa renovação óssea que nós vimos lá nos tecidos, e aí aumenta. E aí eles ficam fazendo esse controle. Tá? Enquanto a calcitonina coloca no esqueleto, paratormônio tira. Qual é a célula aqui que vai participar lá do tecido ósseo? Quero ver. Qual é a célula? Olha, católica. Osteoclasto? Osteoclasto? O osteoclasto. O osteoclasto vai ser estimulado por quê, então? Vai ser estimulado pelo paratormônio. Lembra que ele fazia a renovação? Olha a palavra, renovação da matriz óssea. Então ele retirava. Lembra que ele ia perfurando lá o osso para que aí o fibroblasto, que não é fibroblasto, aí seria osteoblasto, né, sintetizasse. Então a calcitonina, olha aqui, ó, estimula o osteoblasto a organizar essa matriz e o paratormônio estimula o osteoclasto a retirar. Por isso que tem aquele desequilíbrio. Lembra a última imagem que eu coloquei dos tecidos ósseos? Lembra? Que era, por exemplo, de um lado um osteoblasto e do outro um osteoclasto, falava da osteoporose, que aí do outro lado tinha né, a célula com um TNT, que era uma bomba, né? Assim, ó, porque enquanto um vai colocando devagarinho, o outro vai retirando. Então, quando vocês, mulheres... Por que eu digo vocês, mulheres? A gente já conversou sobre isso, né? Porque vocês, mulheres, têm a menopausa e aí tem uma diminuição do metabolismo basal. Olha só, tá vendo? Quem controla o metabolismo basal? T3 e T4. Então, vocês têm antes dos homens, beleza. Então, lá pelos 45, 48 anos, inicia, né, aquele processo de menopausa. Bom, vamos lá.
Às vezes até antes, tá? Mas eu tô dando mais ou menos um padrão. Então aí tu vai diminuir o T3 e T4, mas tu não diminui o paratormônio. Ou seja, tu diminui a função. Olha só, vocês, mulheres, têm a função, vamos dizer assim, diminuída de quem? Da tireoide, tá? Mas não das paratireoides. Então vocês vão, olha só, vocês vão colocar menos cálcio do que retirar. E com isso pode ocasionar ossos, né, que vão ter aquelas cavidades, né, que é prejudicial e aí fragiliza muito o osso. Fica claro isso aqui ou não? Eu ainda espero uma questão dessa no Enem. Mais cedo ou mais tarde, pode ser que não seja esse ano, mas em alguma hora vai aparecer. Falando dessa relação desses dois hormônios, tá? Né? Desses dois hormônios e de duas glândulas com relação à osteoporose. É uma questão super contextualizada, super sempre atual, né? E que atinge muita gente mesmo. Claro, se eles vão misturar isso com as células, aí eu já, né, não sei, mas tem que ficar claro essa situação aí. Tranquilo aqui? Sim? Adiante então. 5, então, vamos descendo, né? Suprarrenais ou adrenais, tá? Então, ó, localizada ali sobre os rins, tá? Então, são glândulas que estão sobre os rins. Então, ó, aqui tá o rim e sobre ela, né, tem esse capuz, assim, parece até uma mantinha de gordura, que não é. Na verdade, é uma glândula, na verdade são duas, né? Tá, uma sobre cada rim, tá? Então, ó, localizada sobre os rins, dividida ó, em duas partes. Por que é importante saber essa divisão? Porque elas vão produzir hormônios diferentes, de acordo com o local, tá? Então, ó, o córtex, tá? O córtex, que é ó, essa parte aqui, ó, da extremidade, né? Vamos dizer assim, mais por fora, vai produzir, olha só, glicocorticoides, então a gente também chama ela de aldosterona, tá? E os mineralocorticoides, o cortisol. Aqui embaixo está o resuminho, tá? Então, cortisol e aldosterona, ok? Então, esse cortisol é o mesmo aquele que a gente toma dos corticoides? É o mesmo aquele, tá? Então, quando a gente fala desses dois hormônios aqui, ó, que são produzidos no córtex das suprarrenais, a gente está falando também daqueles que estão associados aos tratamentos com corticoides, tá? Por isso que eles chamam ó, glicocorticoides e mineralocorticoides. São grupos diferentes, mas que apresentam, né, no final lá as mesmas funções. Bom, e aí depois da medula, que é a parte interna do rim, tá? Nós vamos ter a produção de dois outros hormônios, a epinefrina e a norepinefrina. Resumindo, a adrenalina. A adrenalina, lembra o que a adrenalina faz? Ó, sistema nervoso simpático autônomo. Desculpa, sistema nervoso periférico autônomo, simpático. Lembra? Taquicardia, dilatação da pupila, urinar, lembra? Falei da história do cachorrinho, aumento da respiração, né? A pessoa fica ali ofegante, assim por diante, ok? Tranquilo? Tranquilo ou não tranquilo? Bom, aqui o que a gente tem? Ó? Glicocorticoides, derivados do colesterol, então, tá? Então, ó, hormônio mais importante, tá? Cortisol ou hidrocortisona, ok? Liberado em situações de estresse, como eu tinha comentado anteriormente, tá? Então, eles vão ser liberados nas condições de estresse. Então, qualquer susto, qualquer, por exemplo, situação que tu tiver, né? Por exemplo, de tensão. Tu vai fazer uma prova que tu não estudou, aquela história toda, né? Tu vai ter, então, esse hormônio sendo liberado, tá? Atua na produção ó, de glicose a partir de proteínas e gorduras, tá? Aumenta a glicemia. Então, ele vai liberar açúcar no sangue. Para uma situação de perigo é importante. Por quê? Porque tu vai necessitar em outros locais, tá? Reduz inflamações e alergias, olha só. Por isso que se utiliza os corticoides de uma forma geral, né? Para o tratamento de inflamações e alergias. Por exemplo,
Covid, tá? Então, Covid, pegar agora, né, que está aí na moda. Então, o Covid, ele causa uma grande inflamação nos pulmões. Então, um dos tratamentos, uma das introduções que é necessária é, por exemplo, de corticoides. Tá? Para quê? Para diminuir essa inflamação, para que os pulmões não se preencham de líquido. Tá? Essa é uma das situações que nós temos em relação ao Covid. Tá? Olha aqui, ó. É controlado pelo hormônio ACTH, tá? Produzido na adenohipófise. Aquilo que a gente tinha conversado. Olha o feedback positivo. Esse hormônio aqui é liberado lá pela adenohipófise, que vai atuar na parte do córtex, tá? Das suprarrenais, estimulando ela a liberar o cortisol. No momento que foi controlada a inflamação, a alergia, o que acontece? Esse hormônio aqui estanca a produção dele lá na adenohipófise, que para de estimular o córtex, que para de estimular o cortisol. Então por que a gente precisa tomar? Porque às vezes a gente precisa agir mais rapidamente, né? Porque aquela inflamação, só o hormônio sendo produzido, às vezes não é suficiente. Então a gente precisa fazer o tratamento externo, tá? E aí a gente vai ter... Pode ver, ó, tem até remédio com esse nome aqui, ó. Hidrocortisona, tá? Inclusive ele é azulzinho com rosa. Diga-se passado. Fala. Porque eu tenho ele aqui em casa, que o João Pedro é alérgico a picada de insetos. Fala. A Ari está dizendo, atua na produção de glicose a partir de proteínas e gorduras. Como assim Isso. a partir de proteínas e gorduras? Então, ele vai transformar... Pensa assim, ó, quando tu emagrece, tá? Quando tu emagrece, a gente fala, né? Queimou a gordura. Primeiro a queimar é o carboidrato. Depois, o segundo, na ordem, vamos dizer assim, é a gordura. Então, ele vai transformar a gordura no fígado em açúcar para ser liberado no sangue. Aí, por exemplo, chega um ponto que tu não consegue mais queimar a gordura. E aí, teu corpo vai começar a utilizar a musculatura. Pensa naquelas pessoas assim, ó, que passam muita fome. Na África, aquelas imagens e tal, das crianças principalmente, né? Praticamente elas, a gente fala assim, são pele e osso. Olha só, pele e osso. Onde é que foi parar a musculatura delas? O corpo dela está consumindo a proteína, em último caso, ok? Para que ela não morra, para que ela consiga sobreviver, para que ela consiga manter o metabolismo básico, tá? Eu vou te dar outro exemplo. Pessoas que fazem academia, tá? Pessoas que fazem academia, elas precisam ingerir uma certa quantidade de energia diária. Senão, o que acontece? Ao invés de ter um aumento da massa magra, né, da musculatura, né, para quem quer hipertrofia, aumento da massa muscular, ele começa a ter perda. Por isso que, não sei se, né, para quem na época que eu frequentava academia, os caras ficam se medindo. Então, todo mês, a cada 15 dias, quem faz mesmo fisiculturismo e tal, os caras estão sempre se medindo. É braço, é punho, é não sei o que, antebraço, é coxa, é não sei o que. Para quê? Para ver se eles não estão perdendo a massa muscular. Para ver se eles não têm que aumentar, por exemplo, na dieta deles, né, a quantidade de carboidratos. Aí eles tomam aqueles negócios, malto, não sei o que, maltodextrose, malto isso. Malto, ó, vem de maltose. Maltose é formada por glicose. Então, eles tomam no pré-treino para que eles tenham energia para produção ou para uma quantidade de energia para que eles não percam, pelo menos se iguale, e aí eles consigam ter resultado que eles querem. Também não adianta eles tomarem muito e produzir pouco, né? Ou fazer pouco exercício. E aí tu começa a acumular e tu começa a engordar. Por isso que a gente fala assim, eu vou tomar tal coisa. Sei lá, tá? E aí tu vai tomar tal coisa sem fazer o exercício suficiente. E aí se não faz exercício suficiente, isso, e aí ainda pode causar diabetes, né? Isso aí, ó, aumenta o índice glicêmico, mas aí pensa assim, que nem eu canso de dizer os isotônicos né? Eu gosto muito de utilizar, né, os isotônicos como exemplo. Sei lá, pega lá um Gatorade, alguma coisa, diz lá assim, bebida para atletas, tá? Bebida para atletas. Aqui ninguém é atleta. O mais perto aí é o Teteu, tá? Ok? O mais pertinho aí que passa sempre perto, tá sempre correndo, sempre fazendo exercício. Ok? Mas aí pensa, assim, a gente, o que a gente tem? A gente tem uma perda, tá? Mas aí eu vou lá e jogo um futebol. Imagina, eu vou lá jogar um futebolzinho e tal, e aí sair dali e compro um Gatorade.
Na verdade, assim, ó, por mais que eu tenha corrido, por mais que eu tenha suado, por mais que eu tenha me desgastado, talvez não seja suficiente para tomar aquele Gatorade. Porque ali tem uma alta dosagem de carboidratos, de açúcar. E aí, ao invés de perder, entendeu? Eu gastei alguma coisa, mas eu ingeri depois uma quantidade muito grande, o que fez com que não adiantasse absolutamente nada aquele exercício que eu pratiquei. Simples assim. É uma conta muito simples. Assim, ó, se eu consumo, vamos lá, se eu consumo 1.000 calorias e eu quero perder peso, a minha dieta durante o dia inteiro não pode ultrapassar 600. Entendeu? Eu tenho que ter o que a gente chama de déficit calórico. Eu acho que vocês veem isso na física, né? Então, assim, ó, o déficit calórico, aqueles quilojoules, joules e tal. Então, assim, ó, o que é o déficit calórico? É, por exemplo, uma máquina ou, né, um corpo humano, ok? Consumir mais do que gastar mais do que ele consome. Entende? E aí tu vai ter um déficit. E para quem quer perder peso, tu precisa ter déficit. Simples assim. Agora, por exemplo, assim, pô, Elton, mas eu não tô perdendo peso, já tô 3 meses na academia, não tô perdendo peso, tá bem? Então o que tu tá fazendo? Tu tá fazendo isso aqui, ó. Entende? O que eu tô consumindo, eu tô gastando. Isso é ruim, Elton? Não, porque se tu tá pensando em academia, o que tu tá fazendo? Tu tá trocando a tua massa gorda, a banha, a pelanca, por músculo. Entende? E por isso que tu não perde peso. Esse é um dos meus problemas. Eu, Elton, falando pessoalmente agora, tá? Por quê? Por mais que eu tenha déficit calórico, é muito difícil eu perder peso. Por quê? Porque eu sou muito grande. Entendeu? Essa estrutura óssea e tal. Por exemplo, assim, ó, a Duda talvez tivesse mais facilidade do que eu, porque ela tem um corpo longilíneo. Ela é mais longa do que larga. Que isso é uma classificação anatômica, tá? Eu não tô dando apelido para ninguém, só pra... a Duda já só esticou, só levantou a sobrancelha. Quando ela levanta a sobrancelha, eu já conheço. Então, assim, Não, ó, mas é verdade, eu perco peso muito fácil. E olha que eu te vi uma vez só, né, Duda? A gente se viu só quando eu fui te entregar a apostila. Então, assim, ó, ela tem um corpo longilíneo, entende? Por exemplo, eu já sou, a gente chama de médio-líneo, entende? Porque, assim, ó, é quase que proporcional o tamanho da minha caixa com a minha largura. E não é porque eu tô gordo, entende? É porque, assim, ó, eu sou largo mesmo. Então, a minha estrutura óssea é muito pesada. Então, pensa, eu não posso ser, eu jamais vou ser, que nem aquela história que a gente conversou duas, eu jamais tenho o corpo para ser um maratonista, mas nada impede que eu possa correr uma maratona, né? Sabe? Então, são essas coisas. Então, assim, ó, pô, mas eu não estou perdendo peso, mas isso faz parte, porque aí tu vai trocando, vamos dizer assim, a pelanca, a banha, a gordura, a flacidez, aí por algo mais firme, que é o músculo, mas que também pesa. Só ocupa menos espaço. Deixa eu ver aqui, ó. É óbvio, ó, Nicolas. É o desespero da que o pessoal fica, por exemplo, nessa situação. Não consigo perder peso. Como se perder peso fosse fácil também. Embora a gente diga assim, eu perco peso a hora que eu quero. Vai deixando para tu ver depois quando chegar na minha idade aí, para vocês verem o que é bom. Tá? Então, ficou claro, ô Lara? Sim? Isso foi até uma questão, tá? Isso foi até uma questão que caiu no Enem, desse processo de transformação de gordura em glicose. Só que eles perguntavam quem é que liberava, qual é o hormônio que controla isso. Tem um outro hormônio que é o principal deles, que depois a gente vai ver que é o glucagon, que faz o inverso da insulina. A insulina estimula a entrada do açúcar, né? E o glucagon estimula a liberação desse açúcar. Mas depois a gente conversa mais adiante sobre ele, tá? Então, aqui, ó, olha os mineralocorticoides, ó, derivados do colesterol. Então, tá vendo ó, essa história assim, vou cortar o colesterol da minha alimentação. Não, tu tem que, assim, ó, diminuir. Tu não pode cortar, porque lembra, ó, além de formar as membranas plasmáticas, tá? Além de formar as membranas plasmáticas, eles também formam outros hormônios. Lembra? Eles formam os hormônios sexuais, né? Progesterona, estrogênio. No caso dos homens, a testosterona, mais importante, vocês mulheres também produzem, mas com uma menor importância. Então, ó, o hormônio mais importante dos mineralocorticoides é a aldosterona. Olha o que ele faz. Realiza a reabsorção de sódio e a excreção de potássio nos rins. Tá vendo? Então, ele vai controlar o quê? Quem é que me diz o que ele vai controlar? Deixa eu ver se tem ali.
Não tem. O que ele vai controlar indiretamente? Vamos? Os rins. Joel, Fala. tu pode perguntar de novo, porque minha avó veio aqui e eu não prestei atenção. Claro. Pelo menos não estavam botando dedão aí, como tava lá na Valentina, lá, tá lá, pelo menos é comportado. Ah, olha aqui, ó. O sódio aqui, ó. O que a aldosterona controla, vamos dizer assim, por tabela? Na verdade, não é por tabela, é isso que ele faz mesmo, tá? É isso. Bomba de sódio e potássio? Quase. Pensa em relação a sangue. A pressão arterial? Perfeito. A pressão. Ah, vai atuar na pressão. Olha só, porque se ele vai aqui, ó, a reabsorção de sódio, quando eu falo reabsorção, então, se entra mais sódio no sangue, fica mais água. Se sai mais sódio na minha urina, sai mais água. Então, tá vendo? A quantidade de água, a quantidade de sódio vai controlar a pressão arterial. Percebe? Então, indiretamente, a aldosterona tá ligado, né, ao controle da pressão arterial. Tá? Aumenta a pressão arterial. Tava aqui. E a volemia. O que é a volemia? Volume de sangue circulante. Ok? Então, é controlado também pelo mesmo esquema de feedback, ó, ACTH. Tá? Então, olha o trabalho que dá, né? Imagina, né? Comer uma pipoquinha salgada, tomar aquele refrigerante, aquela guaraná cheia de sódio. Olha o trabalho que tu dá pro teu corpo. Né? Aquela pipoquinha de cinema, pô, faz horas que não vão ao cinema. Aquela pipoquinha de cinema que tu assim, ó, chega a correr lágrima, né? Não, mas não do filme, de sal que eles colocam, né? Que é pra tomar mais refri, né? Então, ou quando tu come aqueles lanches, né? Aqueles pronto, fast food, os chips da Nalanda também, né? Os chips de churrasco da Nalanda. Então, assim, ó, te enche de sódio. E assim, mas nem tava salgado. Imagina. Tu já escutasse falar naquelas línguas geográficas? Língua geográfica? É, tipo, negocinho que sai. Não, já. Tu sabe que toda vez que eu como esses chips, sempre me cria, eu tô sentindo negócio formigar em mim. Aí vou no espelho, tiro uma foto e tem a minha língua, cara. Aí eu te pergunto assim, ó. Toda vez ketchup e chips é mortal. Mas aí o que acontece? Aí tem gente que tem aftas, entendeu? Tem gente que responde, o corpo responde com afta, tem gente que responde, por exemplo, com azia, tem gente que responde, o corpo responde. Aí é que tá. A gente acha que não, mas nosso corpo responde. Tudo, né? Tudo. Se tu tá bem, se tu dormiu bem, se tu tá de bom humor ou não tá de bom humor, que aí tem muito a ver com os hormônios que tu tá liberando, né? Porque isso de bom humor ou mau humor, entendeu? Tem a ver com o hormônio que tu libera. Se tu tá mais, vamos dizer assim, mais deprimido, se tu tá mais saltitante, tudo isso tem a ver. Pergunta pro Matheus, depois que ele faz as corridinhas dele de 10 km, se ele fica para baixo, não, é impossível, pessoal. O Nicolas também, que faz aí, que malha. Cara, assim, ó, sabe, é impossível depois que tu faz uma atividade, olha lá, como é que é a Lara, quando dá, sei lá, 50 chutes no saco lá, Lara, 50 canelaço lá, entende? Não tem, parece que tu assim, ó, tu joga tudo pra fora, sabe? Então são essas coisas, assim, que a gente começa a perceber do corpo. Vou te dar um exemplo aqui, ó, que dia foi? Eu acho que foi segunda-feira ou domingo, acho que foi domingo. Eu sei que é verdade. Jamais é mentir isso pra vocês. Aí eu fui na Natal com a pressão alta. Aí fui lá no centro clínico lá, me atenderam, parará. E assim, minha pressão tava 14/9. A minha pressão é 12/9, sempre. É 12/8. É assim, é tipo, parece que é batata. Muda qualquer coisinha, me dá tontura, me dá dor de cabeça. Verifiquei aqui no negócio da mãe, vou lá ver o que é. Aí a guria que me atendeu, uma guria, da idade um pouquinho mais velha que vocês, me atendeu, queria me notificar como Covid. Eu assim, então, mas por quê? Eu falei pra ela, não, porque essa tua dor de cabeça aí é de Covid. Assim, cara, não é Covid, é pressão. Eu tenho qualquer alteração na pressão, eu tenho essa dor de cabeça. Não, mas que agora o Covid tá dando dor de cabeça, porque a dor bem aonde tu tá, e assim, aí eu tá, não, então me dá aí os exames aí e tal. Não, mas eu vou te notificar. Não vai me notificar, porque eu vou ter que ficar 14 dias em casa. Não ia... Bom, moral da história. Né? Por quê? Porque hoje se coloca tudo dentro de, assim, tudo é Covid. Entende? Aí ela já ia mandar, já os caras já iam vir aqui fazer exame daqui a 7 dias. Aí tu imagina, sem poder sair de casa, sem nada. Então,
Tá vendo? Como é que eu sei disso? Tá, tudo bem, estudei um pouquinho. Mas como é que eu sei disso? Porque eu entendo como o meu corpo responde. Ó, a Nalanda acabou de dizer, pô, não posso comer ketchup, não posso comer mostarda, não posso comer um salgadinho, que aí a minha língua já fica, né, parece que tá áspera e parece que mudou. Por quê? Porque o corpo dela respondendo. Sabe o que tá faltando para ela? Água. Entende? Água. Muita água. E não é Discordo, porque eu tomo, eu tô estudando, eu encho vários copões de água e vou tomando. Tá bem. Discordo, tá, então assim, vou tomar quantos litros assim, de água por dia? 20? Bom, mas aí, entendeu? De repente, porque tu tá com excesso também. Não, deve ser falta de alguma coisa, não. Mas eu também não vou deixar de comer meus chips e meus negócios. Bem, mas a questão não é nem deixar de comer, a questão é de tu ingerir mais o que tu tem que ingerir, tu entende? Então, assim, ó, são esses sinais que o corpo nos dá, entende? Só que aí, por exemplo, assim, ó, eu tomo bastante água. Tá. Mas aí, será que o teu corpo acha que tu toma bastante água? Entendeu? Então, é isso que a gente tem que chegar. Só que isso aí leva um tempo, tá? Bom, adiante aqui, ó. Ainda, né? A parte agora da medular, ó. Aqui era o córtex. Até agora a gente viu os 2 hormônios do córtex, tá? Os glicocorticoides, né? O cortisol, ou a hidrocortisona e a aldosterona. Agora a parte, então, a parte da medula, tá? Então, a epinefrina e a norepinefrina. De uma forma geral, sempre se trata elas como se fosse a mesma coisa, tá? Ou mesma função, tá bem? Então, olha aqui, ó. Prepara o organismo para enfrentar situações de estresse. Quem? A adrenalina, tá? Isso aqui é um nome, vamos dizer assim, mais médico, que é utilizado aí, né? Tu pode ver até alguns filmes, né? Eles trazem epinefrina. Tantos miligramas de epinefrina, o cara tá infartando, alguma coisa assim, né? E aí vão dar epinefrina. Infartando, dando uma parada cardíaca. Bom, o que isso faz, então? Ó, contração dos vasos sanguíneos, vasoconstrição, o que aumenta a pressão, né? Aumenta a taxa de açúcar no sangue. Tá? Para quê? Para esse açúcar ser liberado para todo o corpo, para que o corpo não pare. É por isso que aumenta a taxa de glicose no sangue. Percebe? Porque aí, por exemplo, assim, ó, pode ter um órgão que pode ter falência por falta de açúcar. Porque o coração não está batendo. Tá? Pensa, eu estou numa situação de estresse. Eu preciso correr de um leão ou de um pitbull. Tá? Eu preciso que as minhas células funcionem. E se não tiver açúcar, eu não vou ter energia para conseguir correr. Percebe isso? Por isso que muitas pessoas assim, ó, que passam por situações de estresse, elas desmaiam. Já viram isso? Uma situação muito tensa. Aí a pessoa vai lá e desmaia. Por que ela desmaia? Porque foi liberada uma alta dosagem de adrenalina, o açúcar saiu das células dela, está percorrendo e às vezes falta onde? No cérebro. Mas não é o faltar para morrer, tu entende? É o faltar porque foi liberado e o corpo tá ali, ó, tenso, e aí não consegue reabsorver a tempo. E aí a pessoa acaba desmaiando. É isso que a adrenalina faz, ok? Assim como também, às vezes, não sei se vocês viram uma imagem que tinha de um pai que a criança caiu no negócio dos crocodilos e o pai se jogou lá e conseguiu abrir a boca de um crocodilo. Não viram uma imagem dessa que rolou o mundo? Como é que ele conseguiu abrir a boca daquele animal? Tem muita força, né? Porque era uma alta descarga de adrenalina. Tanto é que depois que ele jogou a criança para fora e pulou para fora, ele não conseguia ficar em pé. Entende? Porque ele praticamente sim, ó, desmaiou, porque ele condensou, ele direcionou tanto a força para aquela região de músculos que ele utilizou para salvar o filho, que ele acabou desmaiando. Quer ver outro? Autorofilismo. Aqueles caras que sabe que faz assim, puxa aqui o negócio, depois levanta lá em cima. E aí fica, nós quer dar o barulho, aí eles soltam. Tem uns que desmaiam. Por que eles desmaiam? Porque é uma descarga tão grande, de tanta força que eles têm que fazer, que acaba liberando essa adrenalina e depois acaba faltando. É assim, simples assim, tá? Não é tão simples, mas vamos dizer assim, a maioria desmaia, e é normal, academia mesmo. Tá? Então, ó, redistribui o sangue para órgãos e músculos, tá vendo? Ó? Órgãos e músculos. É uma descarga muito grande mesmo, tá? É alto. Fala.
Eu quase desmaiei quando eu fui salvar o meu cachorro dentro da tubulação lá. Foi isso que aconteceu comigo. Fiquei com as pernas na bamba, não conseguia nem voltar. Olha, vou te contar ainda. Olha, foi muita adrenalina no corpo. Fiquei toda dura depois. Olha, engoli água de bueira. Até hoje eu devo ter uns problemas no estômago. Mas é isso mesmo, entendeu? Assim, ó, então, tu só está confirmando o que eu estou dizendo. Porque é uma descarga, vamos dizer assim, a gente fala uma descarga emocional, mas na verdade é uma descarga hormonal, entende? É muito hormônio que a gente libera para fazer, que nem tu falou, se fosse salvar o teu cachorro dentro de uma tubulação, né? Sei lá o que tinha lá, se tinha sapo, aranha, naquele momento tu nem pensou nisso. Porque se tu tivesse pensado, tu não tinha pulado, eu acho. Né? Nem me fala. Nem sei como é que eu só me joguei do bagulho, Elton. Eu nem pensei, sério. Sério, eu escutei o ploft do meu Hau queridinho, meu doguinho, eu amo ele. E aí o cachorro. E aí eu entrei dentro do bagulho. Sério, não consegui nem respirar. Acho que era 30 centímetros só que eu tinha pra respirar. Engoli a água assim, ó, feito um bicho, mas peguei o cachorro, né? Pelo menos tá vivo o cachorro. Tá bem. Ah, então, não, tá bem aqui, meu gordinho. Então, olha só, então, para tu ver, e isso é o que acontece no nosso corpo. Quem é que mais tu ativou ali rapidamente? Sistema nervoso, periférico, motor, obviamente, né? O motor participou, o somático, lembra? Mas também o simpático, que te colocou nessa situação de tensão e estresse. Entende? Tu poderia ter morrido junto. Se pensasse depois, né? Depois, obviamente, que tu pensou nisso. Assim, pá, poderia ter morrido afogado. Eu pensei. Depois eu achei que eu ia ficar encalhada até no tubo. Porra, o bagulho era muito fininho. Tá louco. Tá, então, ó, redistribui o sangue para os órgãos e músculos. E a norepinefrina, né, ou noradrenalina, como ela também é chamada, atua em conjunto com a epinefrina, ou seja, com a adrenalina, tá? Nas respostas a situações de estresse. Então, acelera os batimentos cardíacos, mesma função, tá bem? E mantém a pressão sanguínea em níveis normais. Para nós, aqui elas vão ter a mesma função, tipo, como eu falei para vocês. Assim como vocês vão ver depois lá na medicina que o T3 e T4 têm funções diferentes, aqui a gente também só separei aqui, né, só para dizer que tem esses dois hormônios, mas poderia ter colocado, ó, essas 5 funções aqui para os dois. Se eu tivesse colocado aqui, ó, epinefrina e norepinefrina, um e outro só na letra A ali não teria feito diferença nenhuma. Tá? Porque a nível de ensino médio eles vão te cobrar adrenalina e noradrenalina como mesma função. Ok? Vamos lá. Depois, esse sim, né? Esse é o cara aí que mais aparece, esse é o cara que mais incomoda a vida de vocês que vão fazer vestibulares e Enem, tá? Por uma razão óbvia, né? É uma glândula, né? Ou como alguns chamam também de órgão, muito importante, que tem funções não só endócrinas, mas como funções também digestórias, tá? Então, o que nós temos aqui, ó? A localização no lado esquerdo da cavidade abdominal, esquerdo, tá? Vamos dizer assim, centro-esquerdo, ok? Bom, depois, ó, é uma glândula mista ou anfícrina, lembra? Que apresenta 2 funções, possui uma porção exócrina e uma porção endócrina, tá? Então, porção endócrina, os hormônios. Porção exócrina, o suco pancreático, que a gente vai ver na sequência, tá? Produz 2 hormônios, insulina e glucagon. 2 hormônios de novo, produz outros, tá? Mas para nós aqui de interesse de ensino médio, insulina e glucagon. Ó, porção endócrina. E produz o suco pancreático na porção exócrina, que a gente vai ver no sistema digestório. Olha aqui, ó. O pâncreas é esse aqui, ó. Fica aqui, ó. O fígado fica um pouquinho sobre ele, né? O fígado fica mais para o lado direito, o pâncreas mais para o lado esquerdo. O estômago, vamos dizer assim, senta, né? Em cima tanto do fígado como aqui do pâncreas. E aí nós temos aqui, ó, os tipos de glândula. Lembra que eu sempre falava para vocês? Aqueles que têm canais são glândulas exócrinas. Aqueles que não têm canais, olha aqui, ó, esse aqui não tem canal. É uma porção endócrina. O que é endócrina? Libera sua secreção direto no sangue. O que é exócrina? Libera a secreção em canais ou em cavidades, ou para fora do corpo. Nesse caso aqui, vamos lá, ó. O que isso aqui vai produzir? O suco pancreático. Cai nesse canalzinho, vai levar até cair no intestino. Então, o alimento, quando passa do estômago
para o intestino, já recebe, então, o suco pancreático e também recebe lá do fígado a bile. Depois a gente vai conversar, tá? Só nos interessa para saber a função do pâncreas. Bom, agora, o que nos interessa pensando no sistema endócrino é o que essas grupos de... olha o que eu falei, hein? Grupo de glândulas fazem. Tá vendo aqui atrás? Tem aqui, o que nós temos aqui? Vasos. Então, aqui, esse grupo que a gente vai chamar de ilhotas pancreáticas ou ilhas pancreáticas ou ilhotas de Langerhans, tá? Elas vão produzir os hormônios e vão liberar direto no sangue. Se libera direto no sangue, é endócrina. Tranquilo? O nosso pâncreas é assim. Tá? Todo assim. Todo. Tem vários canaizinhos e um canal principal, tá? Chamado de ducto pancreático. Que depois aqui, quando ele se junta, né, com o ducto biliar, é chamado de canal colédoco. Ei, que saudade da aula de anatomia. Matava todo mundo nisso aí. Fala, Duda. Essa cara, Duda. Peraí. Se é endócrino, é porque vai direto para o sangue. Se é exócrino, é porque vai para outros órgãos, é isso? Cavidade, ductos ou, né, para fora do corpo. Isso aí. Tá. Exo não quer dizer que seja para fora do corpo sempre. Pode ser, por exemplo, aqui, essas glândulas aqui são exócrinas, tá? Liberou aqui no ducto, o ducto vai, né, empurrar até chegar no intestino. O intestino é uma cavidade. Tá? O intestino é uma cavidade. Se é uma cavidade, então é exócrina. Então, esse grupo de células são exócrinas. Tá? Aqui, por exemplo, libera, lá por trás, tá vendo? Vamos pegar essa aqui, né, que fica mais pertinho. Então, isso aqui libera diretamente no sangue. Se libera diretamente no sangue, então, aí é endócrino. Tá? E aí, sim, isso é importante. Agora a gente vai chegar na questão... Ô, Elton, vou te pedir uma coisa. Repete de novo essa partezinha, só para me copiar. Essa aqui? Exócrina? É, a parte que vai para o sangue e a parte que vai para os outros órgãos. Então, exócrina. Tá? A parte exócrina. Libera a secreção. Em cavidades ou para fora do corpo. E aí a cavidade pode ser uma cavidade de qualquer órgão, tá? Como aqui o intestino, nesse exemplo aqui, que é o início do intestino, que é a parte chamada de duodeno. Duodeno, jejúnio e íleo. Nessa sequência. Tá? A primeira porçãozinha aqui é chamada de duodeno. Então, aqui liberou no duodeno. Se fosse, por exemplo, aqui as glândulas que tem aqui no estômago e liberam, por exemplo, a secreção dentro do estômago, também são exócrinas. Tá? Bom, a porção endócrina é aquela que libera sua secreção direto no sangue. Porção endócrina libera a secreção direto no sangue. Ô, Elton. A glândula sudorípa, ela seria exócrina? Sim, para fora do corpo. Sim, okay. A sebácea também, da oleosidade. A lacrimal também. A salivares também. Elton. Fala. Só para eu terminar de anotar, essas células de Langerhans, como é que tu falou? As células de Langerhans, as ilhotas pancreáticas ou ilhotas pancreáticas. Tá, é isso aqui. Elas produzem a insulina e o glucagon e aí vai pro sangue, é isso? Isso aí, perfeito. Tá. Só pra eu anotar. Tá bem. Feito? Aqui vai aparecer, tá resumidinho aqui, Então, que momento atua a insulina e que momento atua o glucagon? Pensa assim, ações antagônicas, tá? Então, durante o dia, eles ficam aí brincando ou brigando, do jeito que vocês quiserem chamar, né? Quem vai aumentar, quem vai diminuir a quantidade de açúcar no sangue, tá? A primeira coisa que nós temos que lembrar, a insulina não atua no açúcar, ok? Fica claro isso para vocês? A insulina não atua no açúcar, ela apenas regula o açúcar.
A insulina e o glucagon atuam nas células, tá? Ou aumentando a entrada de açúcar ou aumentando a saída de açúcar. Fica claro isso? Lembra por onde passa a glicose? Quero ver aqui se vocês lembram. Por onde passa a glicose na célula? Aonde na membrana? Vamos lá, vou auxiliar. Por onde passa a glicose na membrana plasmática? Tu diz para entrar na membrana? Para entrar ou para sair a glicose? Tá cortando. Vai no sangue? Tá cortando o teu microfone, Duda. Não, diz assim, ó, vamos lá, vamos supor. A glicose está aqui, ó, percorrendo no sangue. Ela quer entrar nessa célula. Por onde que ela entra? Pelas proteínas carreadoras, pelas proteínas transportadoras. É uma difusão facilitada. Tanto para entrar como para sair, tá? Então, a glicose é por isso. Aí eu te pergunto, a insulina, tá? Para estimular a entrada, por exemplo, ela vai carregar esse açúcar para dentro da célula? Eu já vou te responder também. Não. Ela não pega o açúcar no sangue e vai carregando até a célula. Não. Ela vai lá na célula, se liga na célula e diz assim, ó, tá liberado entrar açúcar aí. Desde que seja sempre do mais pro menos, lembra? E pelas proteínas de membrana. Bom, então ela, ó, insulina. Ingeriu uma, não precisa, assim, ó, após as refeições, tá? Eu acho que agora eu já arrumei, porque eu tinha colocado após o almoço. Aí parecia que na janta não acontecia, tá? Então, assim, ó, após as refeições, então o que vai acontecer? Aumenta a permeabilidade da membrana celular à glicose, ok? Vai aumentar, tá? Olha só o que acontece, que ó, a questão tá aqui, ó. Olha para cá, todo mundo olhando para cá agora. A questão do Enem tava aqui, ó. Segundo item, tu respondia a questão do Enem. Tá? Mas calma lá, vamos por partes. Então, ó, a insulina aumenta a permeabilidade da membrana celular à glicose. Segundo, no fígado, a insulina promove a formação de glicogênio. Por quê? Porque é o principal local que nós armazenamos glicogênio. Então, se tem açúcar demais no meu corpo, quem é que vai armazenar? O fígado. Na forma de glicogênio. Se tu não consumir esse açúcar durante o dia, eu vou transformar aquele glicogênio em gordura. Percebe? Por isso que a gente corta o que da alimentação quando quer emagrecer? Carboidrato. Entende? Uma coisa vai levando a outra. Se eu não consumir, vamos lá, eu comi agora um pãozinho aqui. Tá? Pão de queijo. Comi um pão de queijo. Beleza. Esse pão de queijo, ele vai ser processado e vai ser absorvido no meu intestino. Caiu na corrente sanguínea, quem é que é liberado? Insulina. E aí ele dá o sinal para as células. Bom, aumenta a permeabilidade das células. Mas vamos supor que as minhas células já estão assim, ó, já estão cheias. Não precisa de açúcar. Para onde vai esse açúcar que eu comi? Esse carboidrato que eu comi do pão de queijo? Vai para o fígado. E o fígado vai armazenar para amanhã de manhã, por exemplo. Tá? Beleza, vou depois sair aqui da aula, dou outra aula aquela, e aí vou deitar, vou dormir. Aí amanhã de manhã eu acordo atrasado, para variar de manhã, né? E tenho que ir correndo para o colégio. Foi correndo para o colégio, não tomei café, não comi nenhum pãozinho. Tá vendo? Essa é a energia que eu tenho para levantar amanhã de manhã, para ir correndo até o carro, para entrar no carro, para descer, para dar a primeira aula lá, parará, é porque eu tenho acumulado do pãozinho de queijo de hoje. Claro, de vários outros pãozinhos de queijo dos dias anteriores. Fala. Não, é que tinha cortado o áudio. Até porque, tipo assim, os caras que treinam de manhã, eles têm que comer carboidrato na janta, porque aquele carboidrato que tu come antes do treino, ele não vai adiantar em nada, porque o estoque de glicogênio que gasta é o da noite anterior, né? E aí entra, lembra a história aquela do jantar das massas nas maratonas que eu contei para vocês? Entende? Porque para dar tempo para processar, entende? Porque aí tu precisa de, assim, ó, aí o que tu precisaria? Vamos lá. O que eu precisaria para comer um pré-treino de manhã? Pensa, teu corpo vem do descanso, né? Tá em offline total, tá? Tá desonline, que nem se dizia me dizer, tá desonline, tá? Então, assim, ó, o que aconteceu? Teu corpo até processar, ó, acordei,
Leva um tempo. E aí, se tu vai treinar de manhã, por isso que a gente sempre fala assim, qual é o melhor horário de treinar qualquer coisa? Sempre pela manhã. Eu sei que o Nicolas vai dizer que não, tá? Mas sempre o horário melhor é de manhã, porque aí tu consegue retirar daquelas reservas, ou seja, né, viu? É para agir na hora. E aí, para essa ação da hora, por exemplo, poderia ser aqueles gels de corrida, de corredor, poderia ser algo líquido, como o Gatorade, sabe? Então, são coisas assim, ó, que tu pode... São aí, claro, aí eu tô falando para atleta, né? Não tô falando para nós, meros mortais, tá? Mas então é só para vocês verem. Então, ó, o que ele vai fazer? Formou glicogênio. Beleza. O que não pode é ficar a alta taxa de açúcar no sangue. É isso que não pode. Então, a insulina vai controlar isso. Bom, então a ação dela, né, é hipoglicemiante, ou seja, vai baixar o índice glicêmico. Essa é a ação da insulina, mas ela age, olha a diferença de nomenclatura. Ela age quando a gente está hiperglicêmico, mas a ação dela é hipoglicemiante. Consegue perceber essa diferença de nomenclatura? Ela vai ser liberada quando nós temos hiperglicemia, ou seja, quando tem um açúcar alto, tá? Mas a ação da insulina é fazer abaixar, ou seja, hipoglicemiante. Claro isso? Elton. Fala. Mas não faz sentido, porque, tipo, ele... Não, tipo assim... Óbvio, eu sei da insulina, mas ali tá dizendo aumenta a permeabilidade da membrana celular à glicose. Então, tipo, tu tá fazendo com que teu corpo absorva nas células. Absorva mais glicose. A insulina tá fazendo isso? Isso aí, para que ele saia do sangue e entre nas células, para que as células possam consumi-la. Para que as células... Para que as células não pode ficar no sangue, não pode ficar no sangue, tem que entrar isso aí, para que as células produzam, por exemplo, vá atuar, onde vai atuar essa glicose? Nas mitocôndrias, tu entendeu? Aí entra lá, qual é a função das mitocôndrias? A função das mitocôndrias é produção de energia, respiração celular. E quem é que controla isso aí? T3 e T4. Olha como as coisas se interlaçam. Quem é que estimula para mais ou para menos isso? T3 e T4. Elton, uma dúvida aqui, rapidão. Fala. A deficiência da insulina pode causar diabetes mellitus. Mellitus. Acho que vem no slide depois. E aquela outra é insípidos, é ADH. Insípidos. Isso, e aquela ali é tipo sais minerais, é deficiência de água. De ADH, hormônio antidiurético. E tem alguma outra diabetes ou só essa? Tem a diabetes que a gente chama de gestacional. Do açúcar. Não, mas aí vai estar associado a outros fatores, mas assim, hormonal só essas duas. Tá? Por exemplo, assim, mães grávidas podem desenvolver, outras situações também pode ter que aconteça. Tá, mas desenvolve por quê? Porque doa sais pra neném, essas coisas? Não, porque aí o que acontece, assim, ela pode fazer, o corpo dela pode fazer com que ela produza ou queime a gordura em excesso e ela se torne olha a diferença, hiperglicêmica. Entendeu? Porque aí o feto não está precisando de tanta quantidade e ela está ingerindo em muita quantidade. Ou por ansiedade, ou por, sei lá, algum outro motivo associado. Mas o que tu precisa, assim, o que nos interessa são essas duas, a insípidos e a mellitus, tá? Essas duas aí é que são para nós, a gente precisa entender. Aí as outras, vamos lá, né? Não existem outras, existem fatores que vão influenciar essa disfunção hormonal. Não sei se eu fui claro, tá? Não existem outros diabetes, existem outros fatores que irão influenciar. Por exemplo, os hábitos influenciam, a questão genética influencia, tá? Mas vai ser diabetes mellitus ou diabetes insípidos, ponto. Ok? Elton, uma dúvida agora, que eu tô me guiando aqui pelo livro. Esses corpos cetônicos, o que seria? Por que tem a ver com hálito? Com o quê? Olha, aqui no livro diz assim, substâncias que aparecem na urina e que também podem ser notadas no hálito da pessoa. O que tem a ver? Aí, por exemplo, no hálito tem a ver também, mas aí, por isso que eu digo, a pessoa começa a se enlouquecer, pegar esses livros aí, vamos lá. Aqui, o que acontece? Os corpos cetônicos, ali, da onde vem, vamos lá,
toda digestão, toda quebra, tá? De moléculas orgânicas complexas, grandes, vamos dizer assim, elas vão gerar o quê? Restos metabólicos. Um dos restos metabólicos são os corpos cetônicos, só que aí toma cuidado, tá? A gente começa a digestão do açúcar na boca, amilase salivar ou pitialina. Então aí já formam corpos cetônicos, que dá quebra do açúcar, tá? Bom, o que acontece? Depois a gente vai ter o quê? A quebra principalmente, mas aí olha só, de proteínas. Ok? Que é no estômago. Proteínas, estômago, proteína. Tá? E depois o restante da quebra, por exemplo, de açúcar, ela vai se dar onde? Intestino em diante. Só se tu tiver um refluxo, para isso te causar, por exemplo, a questão do hálito. Senão, ela vai ser de uma irritação ou de excesso de ingestão de proteínas. Ok? Fica claro ou não? Tu precisa, assim, de novo, tu tá falando de corpos cetônicos. Corpos cetônicos, eles vão se originar da quebra, né, de moléculas orgânicas, não só... eu entendi, tá, essa parte eu entendi. Tá, Por algum lugar tem que sair, ou pela boca. Isso aí, perfeito, mais ou menos isso, tá? Aí o que acontece? Entendi. Se chegou no... Assim, ó, se não é da boca e se não é da reação, por exemplo, do estômago, quer ver, ó? Úlcera péptica, a gente chama de úlcera péptica, aquela úlcera que a pessoa desenvolve, não precisa, gastrite, tá? Toda pessoa que tem gastrite, ela tem um hálito característico, muito característico, tá? Tu, por exemplo, conversa com a pessoa, particularmente, eu converso com a pessoa e eu falo assim, tu tem gastrite, não tem? A pessoa, como é que sabe? Né? Pelo hálito dela, tu consegue perceber, porque é muito... Não, tomando aquela vez que eu falei contigo, eu tava de máscara, não tinha como sentir o gosto da minha boca. Como assim? Tu disse que tinha gastrite? Como assim? Não entendi. A primeira aula que a gente teve, tu disse que eu tinha gastrite, mas eu não tava de máscara. Como é que tu ia sentir? Não, mas não era, aí não foi pelo hálito. Aí não, porque é muito, porque assim, ó, eu tenho mas é meu, entendeu? Não tem nada a ver com biologia, é meu. Eu olho para as pessoas assim, eu vejo que as pessoas tensas, entendeu? As pessoas são mais travadas, são mais assim. E normalmente as pessoas que são mais tensas, que são mais, né, faca na bota, como tu é, como eu sou, assim, sabe? Tudo reage. Quando a pessoa te fala uma coisa, a gente reage. Tem a tendência a desenvolver. Eu até fiz novo a endoscopia, acho que segunda-feira, porque acho que eu tô com gastrite de novo. Então, eu tenho muito assim, de bater o olho nas pessoas assim, pô, essa pessoa aqui é legal, aquela pessoa não é. E às vezes funciona. Raramente eu erro, entendeu, Valentino? Raramente eu erro. E aí, por exemplo, aquele dia que nós estávamos conversando, e aí tu comentou alguma coisa, eu acho que foi com a Manuela, assim, baixinho ali. E aí eu peguei no ar, assim, tu fez uma cara assim que tipo, pô, parece que o cara sabe mesmo, né? Alguma coisa. E aí, óbvio que aí quando tu reagiu pelo teu, vamos dizer assim, teu movimento de ombro, teu movimento ali que tu tava ali com os braços, eu consigo perceber. Da onde eu tiro isso? Parece sacanagem, mas não é. Da onde eu tiro isso? Aí tu pensa assim, tá, o Elton é louco, sexto sentido, pode ser também, tá? Mas, por exemplo, assim, ó, da onde é que eu tiro isso? Primeiro, são bastante tempo de sala de aula, né? Então isso te demonstra muita coisa. Tá? Então, assim, o jeito que vocês sentam, o jeito que vocês se mexem, o jeito que reage, a cara que fazem, isso para mim na sala de aula é por isso que assim, por que o online para mim eu tenho dificuldade, principalmente quando vocês não abrem as câmeras, porque eu não consigo enxergar vocês. Entende? Aí eu não sei se mesmo que tu esteja deitado, para mim não seria, né, não seria desaforo nenhum, porque se eu pudesse estar lá sentado agora tapado, eu estaria, entendeu? Com as perninhas tapadinhas lá, ao invés de estar aqui do frio. Então, assim, ó, o que acontece? A reação de vocês é importante, pelo menos para mim, Elton, é importante. Porque aí eu consigo enxergar, aí eu consigo ver se realmente vocês estão entendendo. Porque simplesmente só assim, ó, a postura de vocês, ela me diz muito em sala de aula. E isso, assim, ó, não é questão de sala de aula, é que tu pega na prática, entendeu? Por exemplo, assim, ó, como é que eu sei se eu tô agradando ou não? Porque tu deu um sorrisinho assim? Não é por isso, entende? Porque eu sou uma pessoa, né, que tem barba branca. Não é por isso. Porque eu sou feio, ou magro, ou alto. Não é por isso. Tu sabe conforme tu reage. As pessoas respondem corporalmente.
Isso é muito, para mim, sempre foi assim, muito, muito nítido, entende? Vou te dar um exemplo. Eu saio daqui agora da aula, entro na aula do cursinho. Aí tem lá 67, 64. Ok? Olha, se abrir 2 a câmera é muito. Aí como é que eu sei, cara? Entendeu? Se os caras estão curtindo, para começar, se estão ali, não sei. Aí eu só sei no final. Pô, baita aula, professora. Pô, que legal. Ah, esse assunto é muito legal. Ou outros assim, pá, a tua aula é massa, mas o assunto é difícil. Ah, eu tava dando sistema nervoso para eles também. Entende? Então, assim, ó, a gente sabe quando tu tem esse retorno. Quando a gente está presente, olhando olho no olho, cara, isso fica muito nítido. Tanto é que às vezes eu chegava em aula assim, ó, não entenderam nada, né? Aí o pessoal fica assim meio, né? Não entendi. Tipo, aí eu vou explicar de novo. Então, parei que eu vou apagar o quadro. Agora eu vou fazer esqueminha, outro esqueminha. Entende? O que aqui, por exemplo, a gente não tem como, sabe? Por isso que eu sinto falta. Porque sabe quantos alunos eu dei aula hoje? O dia inteiro? Um. E dei 2 aulas para um aluno. E dei aula. Sabe assim, ó? E saí de lá assim, ó, felizaço. Porque dei uma parte de vírus, dei uma parte de classificação, nomenclatura biológica, que é chato. E eu não gosto de dar, mas dei. Mas assim, ó, porque, sabe? Porque era um aluno que estava ali, fazia pergunta, e tu vê que o guri é, eu acho que carioca pelo sotaque, assim, chegando aqui no Rio Grande do Sul, tipo, tu vê que o guri vem de outro, né? Vem com uma bagagem já. Então, assim, ó, aí é legal, entende? Por isso que eu digo assim, ó, entenderam? Vocês ficam em silêncio. Sabe? Quando tu tá na sala de aula, entendesse? E aí, Matheus? E aí, ô fulano? Aí, ô ciclano? Entende? Tu puxa, tá, vamos lá, presta atenção, guarda o celular. Entende? Ó, vamos lá, vamos conversar. Sabe? Porque aí tu tem esse retorno. Do contrário, a gente não sabe, a gente vai conversando, né? Vai trocando ideia. Então, eu sei muita coisa disso, do jeito que vocês se colocam, o jeito, a atitude em sala de aula, a forma que tu presta atenção, a forma que tu copia, né? Se tu copia, que nem o Matheus gostava de copiar naquele negócio dele lá, aquela modernidade dele lá, né? Assim, até, né? Nunca tinha visto. Então, tá vendo? É uma outra maneira, tipo, coisa que eu nunca tinha visto. Então, todo dia a gente tá, né, aprendendo, vendo alguma coisa nova. E para mim era novidade. Nunca tinha visto ali aqueles negócios para escrever, né? Já tinha visto, obviamente, tablet e tal, que facilita também, sabe? Então, por exemplo, isso aí, só para você ter ideia, em 2012, sei lá, por aí, não, 2010, 2009, 2010, foi a moda das lousas eletrônicas. Ah, tinha os programas, o PYD, aquele PYD, tu botava um corpo humano e tu girava o corpo humano ficava girando. Aí tu parava, tu abria, deixava só o sistema digestório. E aí tu ia lá, aqui é o duodeno, aqui é o jejum, aí tu cortava ao meio o sistema digestório, aqui eu não sei o que, aqui tá a glândula tal, aí tu aumentava, e tudo tu ia salvando, depois tu mandava um e-mail para os alunos. Assim que a gente dava aula, pelo menos, que tinha, né? No meu caso, que tinha o programa, era assim que eu dava aula de biologia lá no São José, em Pelotas. Entende? Então tinha um programa específico para isso, como tinha para as outras matérias, mas aí o colégio não queria comprar porque era muito caro. Ele tinha comprado biologia, acho que matemática, ou física, alguma coisa assim. Então, é só para você ter ideia. Então, a coisa vai mudando. Então, por exemplo, hoje o mecanismo que nós temos é esse aqui. É bom, mas nada substitui. Eu duvido que vocês não tenham vontade de voltar para a sala de aula. Entendeu? Eu duvido que vocês não estão assim, não aguento mais. Entendeu? Nem que seja para comer o lanche lá da cantina, lá, sei lá, do boteco lá na frente, nem que seja pegar um ônibus lotado, entendeu? Não sei, mas alguma coisa vocês sentem falta, porque não é possível, entende? Hoje mesmo eu estava lá no corredor, lá, um aluno no colégio, todinho, todo turno da tarde, um aluno. Eu assim, cara, não aguento mais colégio vazio, sabe? Não tem ninguém gritando, não tem ninguém brigando, não tem barulho de porta batendo, entendeu? Não tem professor gritando com o aluno. Que graça tem em colégio assim? Nenhum. Vamos lá. Então, olha aí, a Duda tinha perguntado, né? Tava anotando, ela pode agora acrescentar, Produzido pelas células beta das ilhotas de Langerhans. Então, toma cuidado. As células betas produzem insulina, as células alfa vão produzir o glucagon. Ô, Elton, posso te fazer uma pergunta? Uma Claro. pessoa drogada que tá naqueles níveis das drogas, a pessoa tem hipertiroidismo? Não necessariamente. Porque todo drogado tem os olhos assim, né?
Assim, ó, que Não, parece que não. tá saltando. Não. Bom, Até pelo porque, por menos exemplo, os da assim, ó, minha cidade tem. tá, os malucos da tua cidade, tudo craqueiro. Agora, por exemplo, se pegar um drogado, que é um drogado, por exemplo, que usa uma droga depressora. Quer ver uma droga depressora? Álcool. Ele não tem olho assim. Entende? Então, assim, a gente não pode generalizar. Depende do tipo de droga. É uma droga estimulante? Ah, é uma droga alucinógena? É uma droga depressora? A maconha, por exemplo. A maconha ela pode ser depressora ou alucinógena. Tá? Então, o álcool é uma droga depressora. Eu costumo brincar, é só pegar os níveis da bebida alcoólica. Primeiro é aquela, se dá aquela sensação inicial de euforia, depois começa todo mundo a chorar. Tu é meu melhor amigo, que eu te amo, não é assim? Entra a parte depressora. Aí do outro dia, quando tu te arrepende das coisas que tu falou, que tu fez, é depressora. Eu brinco, entendeu? Mas faz parte. É uma realidade. Então não é. A que causa, por exemplo, assim, ó, essas drogas que tu tá falando, que são semelhantes, não é igual, tá? São, vamos dizer assim, ó, são parecidas. Com exoftalmia, são as drogas estimulantes, cocaína, crack, onde tu tem o quê? Uma hiperestimulação do sistema nervoso central. Tá? Bom, glucagon atua nos períodos entre as refeições. Fala. Fala. É que eu me esqueci de te perguntar, a gente entrou no assunto e eu me esqueci. Tipo, a insulina, ela regula, quando tu tem menos, ela regula para mais, mas ela não faz o inverso, né? Vamos lá. O que ela regula para mais? Ela diminui a quantidade de açúcar no sangue e aumenta no interior da célula. Tá? Então, ela baixa a quantidade de açúcar no sangue e aumenta no interior da célula. Então, na verdade, o que ela faz? Ela estimula a entrada de açúcar nas células, ou nos órgãos, ou nos tecidos, do jeito que tu quiser chamar. Isso ela faz. Tá? Olha aqui, ó. A ação dela é hipoglicemiante. Então, ó, diminui a quantidade de glicose no sangue. Mas onde é que ela põe, então? No interior das células. Tá? Então, ela aumenta no interior das células, mas ela tem que tirar de algum lugar. Então, ela tira do sangue. Tá? Obrigada. Assim, ó, vamos lá. Se tu quiser até anotar, Duda, ela atua na hiperglicemia. Ela atua na hiperglicemia, ou seja, quando o açúcar está alto no sangue. Aí dá o sinal para o pâncreas e o pâncreas libera insulina. Tá? Agora, ó, ela atua na hiperglicemia, mas a ação dela é hipoglicemiante, que é a diminuição da... Ela vai tentar diminuir essa quantidade excessiva de açúcar no sangue. Tá? A função dela é diminuir o açúcar no sangue, mas o que ela faz é aumentar dentro da célula e diminuir no sangue. É botar esse açúcar, vamos dizer assim, é encaminhar esse açúcar para as células. Tá? A função dela é essa aí, é encaminhar o açúcar em excesso. Não pensa que o açúcar sai todo do sangue de novo. Nós temos mínimos e máximos de açúcar, tá? Isso também é importante lembrar, porque nós temos mínimos e máximos. Então, dentro daquele valor, a ação da insulina é essa, é deixar regulado isso aí. Se tem muito, ela tenta estimular as células a absorver esse açúcar, tá? Agora a gente vai ver o inverso. Quem faz o inverso? Fala, Duda. Tá, Elton, vê se tá certo, tá? Eu botei que ela atua na hiperglicemia, que é o açúcar alto no sangue, mas sua ação é hipoglicemiante, diminuir o açúcar no sangue e mandar para a célula, é isso? Isso aí. Se quiser acrescentar, coloca assim, ó, deixando a quantidade de açúcar em níveis normais. Obrigada. Tá? E aí o glucagon, olha lá, ó, efeito inverso ao da insulina. Aumenta a permeabilidade da celular à glicose, aqui diminui, então. Tá? Olha o que ele faz. Essa era a resposta do Enem. Entendeu? Meus alunos, inclusive, eu me lembro na época tava dando aula no colégio lá que eu dava aula, saíram da prova assim, cara, igualzinho aos teus slides. Ainda falou assim, igualzinho aos teus slides. E aí eu fui olhar e realmente, ó, olha o que ele faz. No fígado, o glucagon estimula a transformação do glicogênio em glicose, que são enviadas para o sangue. Então, olha só,
o que os caras perguntaram lá? Deram eu acho que era um esquema. Na verdade, era um texto grande, eu acho que tinha um esquema. E aí tinha setas, né? Pâncreas, fígado, acúmulo disso, acúmulo daquilo, acúmulo do outro. Bom, se tu lembrasse, né? Que ele aqui, ó, no fígado, a insulina promove a formação de glicogênio. Obviamente que o glucagão, que faz tudo o inverso da insulina, vai fazer o quê? Vai estimular a quebra desse glicogênio para liberar a quantidade de açúcar. Então, vamos lá. Olha que a gente conversou. Maratona, olha que o Teteu deu exemplo. Ó, tu come um dia antes lá o carboidrato, para que no outro dia de manhã cedinho, tu tenha as quantidades de açúcar suficientes para que tu não precise tomar lá o teu café da manhã. Porque aí tu quer treinar em jejum. O treinar em jejum te diz isso. É tu retirar das tuas reservas. Onde é que eu tenho reserva de glicogênio? No fígado. Quem é que vai ser liberado, então, de manhã ali no primeiro horário? Né? Quando eu começar o exercício? O glucagon. O glucagon, então, vai tirar das minhas reservas de glicogênio, para que eu consiga, então, né, deixa eu ver. Então, ó, aí o que acontece? Vai encaminhar aquele glicogênio, né, que é formado por glicose, para outras células. E aí eu vou conseguir, então, ter a energia necessária para o meu corpo lá funcionar normalmente, tá? Olha só, a ação, olha a diferença agora. A ação é hiperglicemiante. Ou seja, agora aumenta a taxa, né, de glicose no sangue. Okay? Aí tu pode perguntar, tá, mas por que, Elton? Porque as outras células precisam. Porque as células precisam funcionar. Entende? Vamos supor que tu tá assim, ó, desde o meio-dia, sem comer nada. Aí tu deita agora assim, não, nem vou comer nada, né? Não vou fazer nada. E aí tu dorme. Ok? Dormisse. E aí amanhã de manhã tu tem que levantar e tu vai pra academia. E aí tu vai lá e desmaia. O que faltou? Glicose, ok? Claro, né? Se não é por outro fator, faltou glicose. Vamos tentar entender isso aqui. Então, tu não tinha acumulado no fígado, entendeu? O suficiente para fazer aquele exercício. E aí, óbvio que tu vai ter uma fraqueza, tu vai desmaiar, tu vai ter algum problema. Por mais que o glucagon tenha sido liberado, tu não tem o acúmulo ou tu não tem glicogênio suficiente. Tu tem gordura. Só que essa gordura, para tu, né, transformar em açúcar, leva mais tempo. E aí, como tu tá precisando naquele momento para fazer academia, aí tu vai o quê? Tu vai, né, ter esse desmaio. Tuas células vão apagar assim, ó, Elton, deu, né? Deu de exercício, não temos mais aqui condições, não temos mais energia, e aí para de funcionar. Aí tu cai, desmaia, bate com a cabeça, aquela coisa, aí todo mundo chama SAMU, né, aquele fiasco todo que tu sabe. Agora, vamos lá. Se eu faço isso todos os dias, eu começo a ter, lembra que eu falei no início, um déficit calórico. Eu começo a ter um déficit calórico, e aí eu vou perdendo massa gorda, ou seja, eu vou perdendo banha, gordura, tecido adiposo, e vou transformando em músculo. E aí é por isso que a gente diz assim, vou queimar a gordura. Só que isso leva tempo. Os primeiros sinais tu vai ver depois de 30 dias. Pergunta aí pro Matheus, aí pro Nicolas. Tu vai ver aí, ó, 30 dias. 30 dias que tu vai notar. Até na balança pode dar. Tu olha na balança, tu te pesa lá, pô, perdi 3 quilos hoje. Pô, legal. Só que aí tu põe aquela tua calça, sabe? A calça fica assim, ó. Entendeu? A calça fica lá estourando. Por quê? Porque tu perdeu, na verdade, outras coisas. Tu perdeu água, tu perdeu a toxicidade do teu corpo, e isso retém muita água. Por isso que a gente fala assim, ó, todo mundo que quer começar a fazer um exercício, a gente passa esse período de 30 dias, 25 dias, né? É um período que a gente chama de desintoxicação. Tem gente que retém mais água, tem gente que perde mais água. É um período de desintoxicação. Aí teu corpo vai começar a entender, o Elton quer malhar mesmo, né? E aí ele começa, então, aí a atuar sobre isso, tá? Então, ó, aguinha com limão, gengibre também é bom, só que não dá para tomar muito seguido, porque pode intoxicar o fígado, tá? Mas o gengibre é bom, é diurético. Olha aqui, ó, ação hiperglicemiante, então aumenta, e olha só, agora é produzido pelas células alfa, ao invés das células beta, é produzido pelas células alfa. Fala. Ali diz que o glicogênio, ele aumenta a quantidade de glicose no sangue. Isso. Mas, tipo, quando fica no sangue e não vai pra célula, se transforma em gordura, não?
Não necessariamente. Nesse caso é um caso, pensa assim, ó, que é entre as refeições. É assim, ó, Tá. então ele vai É ficar porque aí mais parece rápido. que, tipo assim, a insulina é boa e o glucagon, tipo, é ruim, entendeu? Por Não, fazer o não, não. contrário da Na insulina. verdade, entende eles assim, ó, buscando sempre a Nivela. homeostase, o equilíbrio, tá? Eles estão o dia inteiro assim, ó. Então tu come alguma coisa, entende? E vai, e vem, e vai, e vem, e vai. Eles vão tentando sempre manter o equilíbrio para manter a tua taxa de açúcar normal. Qual é o problema? Se tu come muito açúcar. E aí, quando eu falo açúcar, entende carboidrato, né? Arroz, feijão, massa, pãozinho, sabe? E aí tu vai fazendo aqui, ó. Aí quem é que vai sempre atuar? Quem tá sempre atuando é a insulina. Aí vai chegar um dia que ela vai te dizer, ó, meu velho, desculpa, mas vai ficar aí com diabetes tipo 2. Entendeu? O pâncreas cansa e diz assim, ó, agora não dá mais. Entende? Aí não consegue mais. Aí como é que tu cura da diabetes tipo 2, se ela não se agravou muito? Tu cura com o quê? Apenas com dieta. Não precisa nem tomar insulina, né? Injeção, coisa assim do tipo, medicação. Só com dieta e exercício. Tu consegue controlar. Por quê? Porque o teu pâncreas produz isso aqui de insulina, mas tu come isso aqui de açúcar. Tá vendo? Ó, tá sobrando açúcar. Aí acumula, 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 que vai te causar problema. Então, se eu, por exemplo, começo a consumir, gastar, fazer exercício, olha aqui a minha mão direita, ó. O que acontece? Aí eu tô dentro da taxa legal. Ó o exercício, ó a dieta aqui, ó, tá vendo? Ó, a insulina tá aqui. Então a insulina que o meu corpo hoje produz, consegue controlar. O problema é quando eu como em excesso. Aí sim. Tranquilo aqui? Células alfa, então, glucagon, células beta, insulina, tá? Aqui, então, a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2, a gente normalmente chama, né, a diabetes tipo 1 de insulino dependente, tá? E a diabetes tipo 2, insulino não dependente, tá? A tipo 1, então, a gente diz, né, que ela é aquela genética, é aquela autoimune, tá? Então, a pessoa já nasce com a diabetes tipo 1, ok? Então, ó, causas, né? Causas, redução das células beta no pâncreas. Então, isso não aconteceu da noite para o dia. Isso já aconteceu no teu período embrionário. Só que quando tu é jovem, né, criança, talvez isso não fique muito nítido, muito claro. Mas aí quando tu entra ali na adolescência ou pré-adolescência, que tu tem uma exigência maior, aí isso começa a ficar claro. Tá? Então é aquela pessoa que vai ter que tomar sempre, às vezes tem uns que andam até com estojinho, né? Como se fosse uma pochete, uma pochete, né? E aí tem lá todas, tem gente que toma de 2 em 2 horas, de 3 em 3, de 8, de 6, aí depende do caso de cada pessoa, tá? Então vai lá na barriguinha, normalmente, né? É umas agulhinhas, é curtinho, porque ela é intradérmica, ela não é intravenosa, ela é intradérmica, então só colocar ali na pele, tu mesmo te faz uma autoaplicação, tem uns que é de pressão, outros tem umas pistolinhas, hoje tem tudo, tá? Só não é comprimido, né? Porque o comprimido teria alguns problemas, principalmente o tempo que ele leva para agir, tá? Então, ó, o que leva à diminuição da produção de insulina, ok? Então, ó, redução de células beta. Agora, olha só, diabetes tipo 2, redução do número de receptores de insulina nas membranas das células. Se quiserem acrescentar aqui, eu faço questão, inclusive, né, que acrescente aí diabetes tipo 2, aquela que está relacionada também à dieta. É aquela que, eu costumo dizer, aquela que tu pega, aquela que tu desenvolve, ok? Tá? Tipo 1, genética, aquela que tu já nasce, que normalmente ela se manifesta, como eu falei, pré-adolescência, adolescência, tá? Diabetes tipo 2 é aquela que antigamente, sabe como é que ela era chamada? Nem é bom falar essa palavra, né? Quarentenária, que as pessoas desenvolviam lá pelos 40 anos. Cara, hoje, tu sabe, diabetes tipo 2 com 20, 18 anos, as pessoas já estão desenvolvendo. Devido ao quê? Fast foods da vida, né? E tantas outras coisitas mais aí que as pessoas ingerem, que aí, óbvio, sobrecarregam, né, o corpo, e aí, literalmente, né, vamos dizer assim, eu costumo dizer assim, ó, gasta os receptores de insulina, e aí as células não absorvem mais. Tá? Principais glândulas endócrinas humanas, as glândulas reprodutoras, ou também chamadas de gônadas, tá? As gônadas. Então, nos homens,
né? Quem é que nós temos? Os testículos, obviamente, né? Localizados dentro da bolsa escrotal, esse é o nome, ou escroto também, né? Bolsa escrotal ou escroto, que sofre influência, ó, do FSH, já conversamos que a gente pode até utilizar outros nomezinhos, né, hoje, para o FSH, e LH, produzidos na adenohipófise, tá? Então, o que o FSH faz? Ou, lembra? ICTH, célula estimuladora dos intersticiais, tá? Então, ó, induz a produção de espermatozoides, ok? O LH induz a produção de testosterona. Então, um induz o hormônio, o outro induz a produção das células gaméticas, tá? Já a testosterona, né, que é o hormônio produzido no testículo, ok? Ó, produzido no interior dos testículos das células de Leydig, ou seja, são células que estão lá no testículo que vão produzir esse hormônio. Agora, o que nos interessa, realmente, a ação da testosterona qual é? Aparecimento de características sexuais secundárias, lembra? A primária é sempre os órgãos genitais, tá? Masculinas, como barba, aqui pelos, né? O pelos ficou com um acento, pelos pubianos, engrossamento da voz, né? Que aí no caso aí tem a ver com as glândulas, o quê? Com as cordas vocais, tá? O engrossamento das cordas vocais, desenvolvimento da musculatura, quantidade de sangue, na mãe do coração, desenvolvimento da pelve. Então, todas essas características que a gente pode diferenciar, secundárias, que a gente pode diferenciar de homens para mulher, tá? Uma outra característica, a testosterona ajuda ao amadurecimento dos órgãos genitais, tá? Assim como a libido sexual. Vamos ver aqui. Isso aí, a utilização de testosterona, né? No caso aí das transexuais e transgêneros também, que fazem o tratamento com hormônio e fazem essa modificação também. E aí entra um detalhe, né, que aí também pode causar calvície. A gente vai ver que é uma característica influenciada pelo sexo. Né? Não é restrita nem ligada ao sexo, é influenciada. Então, de acordo com a quantidade de hormônio, tu pode ou não perder. Por exemplo, vocês mulheres, né, podem ter o gene da calvície, mas não ser calvas, não serem carecas. Tá? Porque vamos dizer assim, quem aciona ou quem estimula esse gene funcionar é a quantidade de testosterona. Aí, se tu, por exemplo, fizer um tratamento com testosterona, tu vai ficar calva, literalmente careca, tá? Por causa que tu tem o gene, só não é, vamos dizer assim, ele não é ligado. Ele não é ligado porque não tem o hormônio. Se tiver o hormônio, cai o cabelo. Uma vez eu tava, tipo, com muita queda de cabelo, tipo, muita mesma, e todo mundo achava que era estresse, tipo assim, o médico não pediu um exame de hormônio. Aí eu comecei, tipo, uns meses depois a ter muita espinha, tipo, muita espinha mesmo. E aí a gente fez os exames e eu tava, tipo, com problema na testosterona, tipo, tava muito alta e por isso que meu cabelo tava caindo, espinha no rosto, essas coisas. Tem parente careca? Vô? Não. Ninguém? Então assim, ó, isso é comum. É comum, por exemplo, o que não seria comum, por exemplo, se tu fosse atleta. Aí tu teria problema. Se tu fosse atleta, fizesse lá os antidoping, os exames aqueles de sangue, ia acusar que tu tinha um índice a mais de testosterona e aí tu ia ter que te explicar, literalmente. E aí, se tu não tivesse como comprovar essa disfunção, os caras iam lá dizer que tu estava usando hormônio artificial para conseguir uma performance melhor para, sei lá, correr, saltar, seja lá o que for. Mas normalmente isso aí, ó. É que é muito fácil hoje falar que tudo está ligado ao estresse, tá? É mais cômodo, vamos dizer assim. Como, por exemplo, dizer que tu está com dor de cabeça do Covid. Entendeu? Vou te testar, vou te encostar, do que, né, pedir exame de ureia, pedir exame de sangue, de colesterol, etc. É muito mais fácil. Então, é mais ou menos por aí. Mas, principalmente vocês adolescentes, né? Chega na fase adulta ou pré-adolescente, óbvio que isso está muito associado às questões. Claro que tem o estresse, toda a questão social, etc, etc. Né? Mas assim também como a questão hormonal, que faz parte, entende? E que vocês estão num turbilhão, e vocês mulheres mais ainda do que nós homens, né?
Questão de TPM, a questão da regulação de todos os hormônios, né, que parece, todo mundo fala assim, é bobagem, não sei o que, a gente vai ver, não sei se não, provavelmente não dê tempo hoje, mas, tipo, a gente vai ver que as questões hormonais estão muito ligadas a esses altos e baixos que vocês têm emocionais como um todo. E isso não tem como regular. Mas eu tomo anticoncepcional e tenho uma baita TPM, diminuiu, tá vendo? Cada caso é um caso. Então, para Mariazinha pode ter diminuído, para, sei lá, Jureminha, né, pode ter acentuado, então isso é muito relativo. Então, não é só esses hormônios que controlam, né, a tensão pré-menstrual, ou no caso, né, para quem toma pílula, ou para quem faz tratamento com adesivo, ou para quem põe aqueles anéis, ou para quem toma injeção, não interessa, tá? Cada corpo vai funcionar de um jeito. Por isso que eu sempre, e eu canso de dizer, né, no Colégio do Estado, a gente tem muito mais, menos acesso à informação. Então, o pessoal quer tirar muita dúvida sobre esses assuntos, né? E aí, quando fala de hormônios, e tem a ver com os hormônios sexuais, é óbvio. Então, e aí, quando fala de hormônios sexuais, parece que tudo leva a, né, desculpa o perdão da palavra, a putaria. E não é isso, entende? Tem a ver justamente com a questão de as pessoas estarem em desenvolvimento e não ter a maturidade, não só intelectual, mas a maturidade fisiológica para entender o próprio corpo. E isso leva um tempo. Depois, né, vocês, mulheres, vocês já sabem, por exemplo, não precisa nem ficar contando lá na tabelinha se hoje falta 25 dias, se hoje é 23, se hoje é 28, entende? Se atrasou, não precisa, porque vocês entendem já o corpo de vocês, porque vocês vêm num processo de maturação. Imagina quando vocês tiverem 30, 40. Isso se, obviamente, vocês têm essa percepção com vocês. Se tu deixa assim, veio hoje, tipo, aí mês que vem, nem sei, faz 2 meses, 1 mês. Bom, se tu não tem essa percepção, tu vai chegar com 40 anos lá, entendeu? Não posso falar barba na cara, porque quem tem barba na cara é homem, né? E tu não vai ter essa percepção corporal. Por isso que eu sempre digo, principalmente para as meninas, quando eu dou aula sobre isso, assim, vocês têm que entender o corpo de vocês. Para tudo. Para a questão de se cuidar e para a questão de também, como eu falo, e aí tem que falar a questão de prazer, porque faz parte, e aí tem a ver com as questões hormonais. Por que mulheres têm mais, vamos dizer assim, libido ou mais prazer em determinadas épocas do ciclo que outras? Aí tu explica fisiologicamente por quê. Aí sempre tem, né? Mas uma amiga minha, não. Uma amiga minha assim, uma amiga minha assado. Sempre tem uma amiga, né? Que uma vez me contaram e tal. E aí assim, tá, então eu já tô acostumado. Então todos os anos, e essa parte sempre cai para mim, eu não sei por quê. E aí eu trato isso com a maior naturalidade, porque faz parte, entende? Faz parte, porque muitas vezes não tem com quem conversar, muitas vezes, vamos lá, uma amiga começou a tomar um anticoncepcional e tu vai lá e compra o mesmo da tua amiga para não precisar falar com o pai e com a mãe que tá tomando anticoncepcional, ou que tá dentro de uma relação sexual com o namorado, né, ou com o vizinho, sei lá com quem, sabe? É umas coisas assim, e aí de repente aquele anticoncepcional foi receitado para ela, Elton, aquela condição... Pelas amigas do cara, o cara já tá até formado em ginecologia, né? Só falta assim, um certificado. Até mais, né? Até mais, quase um doutorado, entendeu? Então, assim, aí é isso que eu digo, assim, e de repente aquela dosagem, 50 miligramas, tem umas que tomam de 200 miligramas, porque aí também entra as questões, que nem tu falou, de controle, por exemplo, de espinha, controle de queda de cabelo, controle, por exemplo, né, de dor, né? Tem gente que tem muita dor pré-menstrual. Então, cara, isso é o que eu canso de dizer assim, isso sempre dá pano para manga. Cursinho de noite, que normalmente é o pessoal que trabalha, né, mais adulto e tal, dá pano para manga, e tu imagina se não vai dar numa turma de adolescentes. Aí assim, parar, eu me sento, né, puxa a cadeirinha, me sento no meio da sala. Às vezes, quando eu vou dar aula sobre esses assuntos, eu vou pro pátio, me sento no solzinho, porque eu sei que já, entendeu? Vai sempre fluir, entendeu? Porque flui, não é uma coisa que tu precisa te programar. Às vezes tu tem que programar a tua cara só, porque às vezes tem umas perguntas assim que tu não consegue entender como, cara. Como é que a pessoa me pergunta um negócio desse, entendeu? Na frente de todo mundo. Sabe, umas coisas assim, mas a gente leva, eu tranquilo, eu já escutei coisa. É o que eu digo, assim, eu ainda vou escrever um livro sobre essas histórias de sala de aula. Só espero não ser processado por ninguém, mas tudo bem.
Vamos lá, tá? Então, mas faz parte, tá? Isso aí, controle principalmente vocês, é aquela história. Olha só como eu aprendi, só para fazer mais esse adendo, como eu aprendi hormônios sexuais. Testosterona, hormônio exclusivo masculino. Estrógeno e progesterona, hormônios exclusivos femininos. Entendeu? E aí depois, alguns anos depois, bons anos depois, ou de repente a professora não sabia também, né, que me deu aula lá no ensino médio, ensino fundamental, se descobriu que vocês mulheres também produzem testosterona. E aí? Mas eu aprendi como hormônio exclusivo masculino, não é exclusivo. Agora, se tu me disser assim, estrogênio e progesterona são exclusivo feminino, beleza, é verdadeiro, porque nós homens não produzimos. Agora, vocês mulheres produzem, mesmo que em baixa quantidade de testosterona, ponto. Quer ver outra coisa que eu aprendi também? Dengue nunca vai ter no Rio Grande do Sul. Eu aprendi isso no meu livro de ciências. É uma pena que eu não tenho. Eu me lembro como se fosse hoje uma capinha bordô, assim, roxinha, vermelhinha. Dengue nunca pode ter no Rio Grande do Sul porque o mosquito não aguentava a temperatura aqui do Rio Grande do Sul. E hoje é uma outra realidade. Por quê? Porque teve modificações climáticas, o animal vai se adaptando, ele vai, né, sofrendo mutações, ele vai se reproduzindo, vai se intercruzando e quando vê, ele está aqui. Se duvidar, daqui uns dias está na Antártida. Entende? Então, por quê? Porque você faz parte, entende? Só que no meu livro dizia ainda, vinha assim, atenção, sabe aquelas balãozinhas assim? Atenção, a dengue não existe nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, devido às baixas temperaturas. E hoje a gente sabe que não é verdadeiro. Mas é só para fazer esse adendo aí. Bom, então olha aqui, gônadas aí nesse caso aqui agora, os ovários, né, localizados no interior da cavidade pélvica, então não é no abdômen, pelo amor de Deus. Tô com uma dor aqui na barriga. Dor na barriga é outra coisa. Pode ser intestino, pode ser estômago, pode ser o que for, mas não é uterina, tá? A dor do útero é um pouquinho mais para baixo, é na pelve ali, ok? Então, hormônios produzidos, estrógeno e progesterona, né? E que também sofrem influência do FSH e do LH. Bom, o FSH induz a formação dos folículos, né? Tanto é que é chamado de hormônio folículo estimulante, tá? F de folículo, S de estimulante, H de hormônio, tá? E estes vão produzir o estrogênio. Bom, com o aumento do estrogênio ocorre o aumento da liberação do hormônio LH, ou seja, luteinizante, que aí depois na imagem fica melhor de entender, o qual promove a ovulação e a formação do corpo amarelo ou corpo lúteo, que irá produzir a progesterona. Isso aqui é a teoria. Agora vamos para a prática. Tá? Então, larga aí tudo que tu está fazendo e só olha para a imagem aqui agora. Então, olha aqui, Aqui estão os folículos que vocês nasceram. Ok? Vocês nasceram com esses folículos assim, Tá? 300 e pouco, mais ou menos, vocês nasceram. Lembra que a gente já conversou sobre isso, né? Na gametogênese. No caso aí de vocês, a ovogênese. Então, vocês nasceram com esses folículos aqui. Tá bem? Bom, então iniciou um ciclo. Quando é que inicia um ciclo? Sempre no primeiro dia da menstruação. Então, hoje é 30, né? Hoje é 30. Então, amanhã de manhã, alguém levantou aí, a Mariazinha levantou, menstruou. Tá? Então, beleza. Mariazinha menstruou. Aquele é o primeiro dia do ciclo. Ponto final. Tá? Aí, o que foi, Então, o que eu tenho aqui? Aquele dia inicia um aumento do FSH. Hormônio folículo estimulante. Olha o que começa a acontecer. Ele vai aumentando. Vai aumentando. Tá vendo aqui? Isso aqui, que tem o pretinho, isso aqui em vermelho com pretinho dentro, é o óvulo. Tá? O ovócito 2, como a gente viu. O folículo é tudo que está ao redor. Então, o óvulo é só isso aqui, o FSH vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, tá? Até chegar a um ponto que ele não aguenta mais aumentar e explode. E quando ele explode, a gente chama de ovulação. Olha o que aconteceu. O óvulo é liberado. O óvulo é liberado, tá? E aí o que fica? Isso aqui não sai. Ou seja, o folículo fica. Só que o folículo, aquele que ficou no ovário, tá? O óvulo foi lá para a tuba uterina, né? Tá passando lá para as fímbrias, depois na tuba. Não interessa se teve relação, se não teve relação, tá? Isso pensando sem anticoncepcional, sem nada. Naturalmente. Bom, e aí ficou essa estrutura, que é vamos dizer assim, o resto do folículo.
sem o óvulo. Aí esse resto se transforma no corpo lúteo. Ou, olha só por que ele é chamado de corpo amarelo. Porque ele é amarelo. E ele realmente fica amarelo. Tá? Bom, aí o que acontece? Esse corpo lúteo aqui, ele vai produzir a progesterona, que prepara o útero, olha só, em seguidinha, ó, no dia seguinte, ele já começa a produzir progesterona para preparar o útero para receber o quê? O óvulo. Caso ele tenha sido fecundado ou não. Então, olha só, ele produz. Mas vamos supor, lá, a guria não teve lá nenhuma relação, etc. Aí o que ele faz? Ele reduz. Ele passa 7, 11 dias aí produzindo, e aí ele começa a reduzir, e se ele perde tamanho, ele também perde capacidade de liberar progesterona. E se cai muito a progesterona, o que acontece? Descama o útero, ou seja, causa menstruação. E aí o que acontece? Se caiu, olha só, a progesterona, quem é que se eleva de novo? FSH. E aí voltamos um novo ciclo para um novo... E aí vai a mesma coisa. Isso pensa num caso que não tem gravidez, que é o que nos interessa aqui agora. Tá? Se tiver gravidez, aí a gente vai ter uma outra conversa por um outro viés. Porque aí esse corpo lúteo aqui vai se manter grande, produzindo progesterona até mais ou menos a 16ª semana de gravidez. Que aí depois a responsabilidade passa para quando deixa de ser embrião e passa a ser feto, que aí passa para a placenta. E aí, sendo a placenta, aí cai aqui, que é um momento, inclusive, de, vamos dizer assim, de tensão no corpo feminino, ou no útero feminino, que é quando sai do corpo lúteo a responsabilidade de produção de progesterona e passa para a placenta, que normalmente acontece os abortos espontâneos, que é nessa faixa aí, entre, vamos dizer assim, 14 e 18 semanas. Que a gente põe aí que o ideal seria 16 semanas. Aqui rapidinho, Então, produzidos pelos folículos ovarianos, folículos de Graafi, determina o aparecimento das características secundárias femininas, então mamas, pelos pubianos, acúmulo de gorduras em determinadas regiões, como os glúteos, que é mais comum nas mulheres que nos homens, nos braços também é muito comum, Estimula o desenvolvimento do endométrio para receber o embrião, induz o amadurecimento dos órgãos genitais, a vulva, antigamente chamava de vulva, hoje a gente chama de vagina exterior, vagina interior, ou grandes lábios, pequenos lábios, aí depois a gente vê mais adiante, E a libido sexual está ligada ao estrogênio. Então, o controle desse ciclo menstrual, ele é importante, inclusive mulheres que tomam anticoncepcional, e aí, no caso, os bifásicos, que tem estrógeno e progesterona, elas mantêm esses níveis sempre altos, para justamente ela não perder a libido sexual, tomando anticoncepcional, não perder a libido sexual. Pode ser um hormônio só de progesterona, mas ela teria sempre baixo o estrogênio, o que prejudicaria, por exemplo, essa atração, ou essa vontade pelo estímulo à sexualidade, Progesterona, produzida pelo corpo amarelo, então, tá vendo, folículos de Graafi. Então, vou voltar aqui, Olha aqui, aqui está sendo produzido estrogênio, até a ovulação. Depois é produzido quem? A progesterona. Tá vendo? É isso que está dizendo aqui, Produzido pelos folículos ovarianos, produzido pelo corpo lúteo, ou corpo amarelo, que é o que fica depois que libera o óvulo, Tranquilo? Então, até a ovulação, a responsabilidade de produzir estrogênio é daquele folículo que fica ao redor do óvulo. Depois, para produzir a progesterona, fica do restante, do que sobrou daquilo ali, Juntamente com o estrogênio, a progesterona atua preparando a parede do endométrio uterino para receber o embrião. Inclusive, esse aqui é o mais importante. Porque aqui já houve o quê? Aqui já houve a liberação do óvulo, E aí sim o corpo está literalmente se preparando para isso. E depois, estimula o desenvolvimento das glândulas mamárias. Também é uma questão, por isso, na questão pré-TPM, vocês têm aquele inchaço das mamas, aquela sensibilidade nas mamas, que é justamente porque vocês estão
prestes a ter aquele estímulo, né, naquela queda de progesterona, e isso mexe com o corpo de vocês. Então, aquele inchaço, aquele desconforto nas mamas é natural devido a esse excesso de progesterona. Isso pensando de novo, tá? Sem controle hormonal, seja por pílula, por qualquer outra coisa. Pensa que a gente está falando aqui sempre naturalmente. Eu vou deixar para falar isso aqui semana que vem. E a gente fecha o sistema endócrino, né? E também aí já continua o sistema digestório. Fala, bonita. Eu me confundi numa coisa. A queda da progesterona depois depois da queda da progesterona que vai vir a menstruação? Isso aí. A queda brusca dela que cai. Agora, nos gráficos, a gente vai ver depois. Tu pode ver que no gráfico ali, ó, tem uma queda, tem um aumento do estrogênio e uma queda do estrogênio, um aumento da progesterona e a queda da progesterona, pensando sem gravidez, tá? Essa queda da progesterona é o que vai fazer, por exemplo, com que vocês menstruem. Vou te dar um exemplo. Imagina a menina lá, a mulher que toma pílula anticoncepcional. Então, ela toma lá por 21 dias, tá? Vamos pensar a cartela antigamente chamada de normal, tá? Que hoje a gente sabe que tem de 28. Mas vamos lá. Tu toma 21 dias. Aí lá no 21º dia, vamos supor que foi hoje. Beleza. A Mariazinha tomou até o 21º dia, que seria hoje, tá? Tomou 21 comprimidos. Aí amanhã ela não vai tomar. Então amanhã o que vai acontecer? Ela deixava trialto lá a progesterona, que é para ela não ficar grávida, tá? Então o que acontece? Aí amanhã ela não toma. Puf, cai. E aí o que vai acontecer? O corpo vai receber um sinal. Ó, caiu a progesterona, não tem gravidez. E aí ela menstrua. Aí, teoricamente, ela vai, amanhã é quinta-feira, aí até quinta-feira que vem, então quarta-feira que vem, né, a Mariazinha começa a tomar a pílula de novo, a cartela dela de 21 dias, pensando nisso aqui, tá? Então, o que o teu corpo, o corpo da Mariazinha faz? O corpo da Mariazinha pensa assim, ó, ela tá grávida. Então, não ovula. Então, aquilo ali que a gente viu não ovula, porque tu tá tomando através de medicação. Entendeu? Aí tu mantém sempre alto, e aí quando tu para, menstrua. Mas e as gurias que tomam sempre direto, Elton? Ou seja, diz que elas estão grávidas sempre. Por isso que se fala assim, ó, alguns médicos, né? Isso não é unanimidade. Assim, alguns médicos assim, ó, no máximo que a mulher pode tomar é 1 ano de pílula direto. Entende? E aí depois tem que parar pelo menos 1 mês para menstruar, porque é como se fosse uma gravidez, entende? Embora a nossa gravidez da nossa espécie seja 9 meses. 12 meses é de burro, mas aí tudo bem. Eles falam 1 ano que aí fica certinho, entendeu? Toma 1 ano sem parar nenhum momento, né? Sem parar nenhum momento. Aí depois para ali 1 mês e aí recomeça aquele ciclo de novo, né? Para ter essa renovação, esse estímulo, vamos dizer assim, esse movimento. Aí entra uma série de coisas, que tem as críticas, né? Que é questões do cisto no ovário, as questões aí mais ligadas aí que a gente conversa depois na sequência. Tá bem